Zé Luiz les diz boa tarde. Tá entrando no ar o Joga nas 11. Aliás, é o primeiro Joga nas 11 de 2026. Olha que legal. Bacana, né? É férias. Espero que você tenha aproveitado bastante. Que legal que você tá aqui com a gente, porque a partir de agora, futebol, bom humor, muita informação, um pouco de desinformação, que às vezes a gente erra, ninguém, né? Enfim, quem somos nós? Mas hoje a gente fala sobre esse começo do Paulistão. Paulistão começou a 220 por hora, gente. São Paulo atropelado pelo Mirassol, Corinthians, Palmeiras e Santos ganhando, e a gente vai repercutir também sobre os bastidores do São Paulo, enfim, a coisa está bem louca. A gente vai fazer uma dinâmica bem legal também para comprometer todo mundo, inclusive eu. Tá escrito aqui. E sobre campeões da temporada. Uma entrevista ao vivo com o Tassiano. Sim, o cara que terminou o ano passado sendo o cara do Santos, marcando o gol, e começou esse ano também sendo o cara do Santos, marcando o gol da vitória. Bom, quem tá aqui com a gente? Eu vi que ele já está com o celular na mão, deve estar gravando alguma coisa. Eu tô falando de Rudy Landucci. Sou eu. O influencer sem influência. Rudy Landucci. Que honra estar aqui com vocês, 2026, que a gente foi escolhido para estar... Na verdade, a gente sobrou aqui, né? Galera, tudo viajando. Escolhido aqui para estar com vocês, e é uma honra estar com você, cara. Eu completei um ano ao seu lado e eu quero completar a minha eternidade ao seu lado, porque eu sou muito seu fã. Coraçãozinho. E é verdade, tá? Eu gosto muito de trabalhar com você, cara. Eu também gosto. Vocês estão vendo que tem uma faixa atrás dele, tem uma escada aqui, porque estamos em reforma, estamos preparando um estúdio completamente novo e eu tenho certeza, a gente está no Paulistão, que ele vai ficar pronto ainda para o Paulistão de 2029. Não, vamos falar a verdade aí, que a gente não teve ideia do que fazer com o cenário, então a gente improvisou isso para fingir que a gente tá fazendo reforma. A gente ainda tá pensando. Não, vamos falar, vai. Pausa criativa. É uma pausa criativa. A gente falou, cara, o que nós vamos fazer com a equipe de criação tá viajando de férias ainda. O que a gente vai fazer com esse cenário? Tá com umas faixas aí, parece aquelas faixas de tem alguém morto ali atrás, de filme americano. Inclusive a galera... Nada ali atrás de você. A galera pode dar ideia do que a gente vai fazer com o cenário. Comenta uma aí. Uma boa. Lucas Faraldo tá aqui, gente. O Carneiro quer me matar porque eu inverti o eixo da apresentação, mas tá tudo bem, tá? Certo. Faraldo, como você tá, meu velho? Eu tô bem, feliz aí por mais um ano da gente junto aqui. Quem sabe com mais títulos do nosso Corinthians, né, Zé? Não, Faraldo, já foi, né? Já foi o quê, Rudy? Não, melhor estreia de um grande paulista em 2026. Foi legal, nós vamos mostrar... gente, vou mostrar gols da rodada. Foi de São Bernardo. Tá? E claro que a gente tem muita conversa e para isso a gente traz alguém com conteúdo nesse programa, senhoras e senhores. Não faltando respeito no Não, mas eu não tenho mesmo. Salve, Espínola, tá aqui, senhoras e senhores! Salve. Você tá bem, Salve? Salve, ô Espínola. Ô Zé, que alegria estar aqui com você. Primeiro dia de programa, em reforma. O Rudy já me falou, né, Faraldo? Bom ano pra você, bom ano, Rudy. O Rudy já me falou que não tinha ninguém pra vir, né? Não, mas você sim. Precisava ocupar aqui a cadeira. Não, você era o único confirmado. Você era o único que era pra vir. Falou, liga pro Salve, que eu acho que o Salve já voltou de férias. Ele Salve tá com a agenda livre. É o Cosme, não é você, relaxa. Né? Mas que prazer estar aqui com você. O que o Rudy falou, eu quero repetir também. Eu gosto de estar com você, Zé. Obrigado. Com a gente também, né? O Rudy com o Faraldo nem sempre estão. Já foi no meu show de graça 3 vezes. Agora, na hora de dar uma moral... Gente, deixa eu colocar as arrobas para vocês, quer ver? Para que você possa, se quiser, claro, participar e seguir. Arroba Desimpedidos é a primeira que vai aparecer aqui, ó, tá ali. Aí já vou mudar para arroba R7 Sports. Tem outra arroba que é Record Plus. E mais uma que é a arroba Portal R7. Estamos ao vivo também no YouTube do Desimpedidos, tá? Se você quiser nos assistir por lá, tem um chat, que é o Desimpedidos Esporte Clube agora. Tá? É o novo, hein? Conhecido como DEC. O DEC. Desimpedidos Esporte Clube. Tá lá, tá? Vai lá, que a gente tá no YouTube ao vivo e seria muito bacana ter a sua participação com a gente. Bom, começou o Paulistão 2026, a gente está muito feliz porque nós trabalhamos juntos nessa parceria Record, R7, Desimpedidos, o ano passado no Paulistão e também no Brasileiro, e é isso que se repete, por isso que a gente está reformando o estúdio, ganhamos muito dinheiro, né? Foi, fale por você. Foi? Fale por você, Rudy Landucci. Eu tô fazendo um post aqui para divulgar. Coloca o link, aproveita e coloca o link. O que eu tô fazendo é isso, senão eu vou tomar bronca da... Não, eu acelerei. Eu já tomei bronca que eu fico com o shortinho que ia aparecer na minha polpa. Não, mas o seu shortinho é fundamental. As pessoas mandam mensagem no meu Instagram. Pra não Quem é aquele cara do shortinho? Não é? Sabe por que eu fico aqui? Eu tô com um problema de mobilidade no pescoço.
Se eu fico aí, eu não consigo virar pro Zé. Torcicolo. Não, só tipo isso, eterna. Aí eu fico meio assim, aí eu fico aqui que eu fico olhando pro Zé na diagonal aqui. Entendi. É por isso que você tá... Eu achei que era charme, cara, que você Não, tá me olhando cara. diferente. Não, mas... É o shortinho pra cima, Shortinho uma pra olhadinha cima, de lado. um olharzinho de soslaio, não é verdade? Gente, então, começou o Paulistão, vamos ver quais os placares da primeira rodada. Bora. Vou colocar aí pra vocês. Salvio, gostou da primeira rodada, meu velho? Ah, como você falou que esse campeonato tem que ser mais do que 220, Zé. Né? Quem não abriu o olho, mudou a fórmula do campeonato, mudou a forma de disputa e não tem outra forma de iniciar o campeonato que não seja acelerado. Ó, Eu gostei sim dessa primeira rodada, viu? Olha lá, São Bernardo 4, Capivariano estreando 0. Guarani 1, Primavera estreando e fazendo gol já nos acréscimos 1. Corinthians 1, 2, 3, com golaço do André, que eu vou mostrar já já. Ponte Preta 0. Noroeste 0, Red Bull Bragantino 1. Do outro lado ali, olha, Santos 2, Novo Horizontino 1. A Luzinha, a portuguesa, nós transmitimos esse jogo. Perdeu para o Palmeiras por 1-0. Velo Clube 0, Botafogo 0. E transmitimos também esse Mirassol 1-2-3, São Paulo 0. O bastidor no São Paulo, que já não estava nada calmo, hoje deve estar borbulhando, né? Algum resultado desses chamou muita atenção de vocês? Tipo, nossa, esse eu não esperava? Salve, algum? Não, eu acho que todos. Eu não esperava nada diferente do São Paulo contra o Mirassol. O Mirassol já é um time bem preparado. Talvez o 3-0, sim. E o show de bola. Não vê a bola, o São Paulo não viu a bola. Ainda que tenha sido o último resultado, né? No Repetiu Brasileirão do o ano placar. passado foi 3-0. Mas também Faraldo, tinha... eu concordo, mas assim, o que aconteceu no campo da bola, sem nenhum ataque do São Paulo, sim. Mas o Mirassol ganhar não é surpresa. Não, Não é surpresa. O placar que foi, eu concordo. E você vê como é uma questão estrutural do São Paulo, tática e de bastidor, né? Inclusive, primeiro, a declaração do Luciano é mais uma declaração de um cara grande no São Paulo, meio que falando, gente, o bastidor tá acabando com a gente. Esse ano vai ter que ter paciência, foi mais ou menos isso que ele... Segunda coisa, pra mim, um dos melhores jogadores do Mirassol é o Danielzinho, ano passado. Aham. Você vê, eu sei que é o primeiro jogo, mas você vê como ele entrou perdido no São Paulo? Sabe o que mais me chamou a atenção, Rude, Salvio e Faraldo? A gente estava transmitindo, estava 2-0, teve a parada... Como é que chama a parada? Hidratação. Cooling break. Cooling break, né? Parada de la água. Deve Paradita ser isso, de la- da espanhol, assim, paradita Em de la árabe, agüita. água. La paradita de la agüita. É. E, cara, teve a parada e eu vi ali o Hernan Crespo falando e eu vi os jogadores do São Paulo na cara deles, mano, a gente está sendo atropelado, tava 2-0. Realmente é preocupante, Não, mas é isso que eu tô falando, Zé. é exagerado um pouco também que é o primeiro jogo, né? Não, tudo bem, tá tudo certo, mas é que é o primeiro jogo que já vem de uma sequência ano passado horrível. Que se o São Paulo tivesse o campeonato, continuasse o brasileiro, o São Paulo cairia. A performance do final do campeonato de São Paulo era horrorosa. E aí você pega o Danielzinho, que era um símbolo do Mirassol, ele entra no sistema de São Paulo perdido. Ah, mas é o primeiro jogo, tudo bem. Mas aí você pega no contrário, vai dando um exemplo aqui, o Marlon Freitas entrou e encaixou rápido no Palmeiras. Quando o sistema tá bem feito ali, o São Paulo não tá, Salve. O São Paulo preocupa demais paulista, brasileiro, eu concordo. O Faraldo me falava isso fora do ar, pra cair, o São Paulo vai brigar pra não cair se bobear no paulista, no brasileiro, porque é uma desorganização Eu ali. quero que você fale em detalhe do São Paulo já mais até. Tô falando muito do São Paulo. Não, Deixa eu não é postar não. o vídeo, perdão. É que o Carneiro falou, muda de assunto, depois a gente fala do São Paulo. Ah, Eu o tô Carneiro tá brigando que a gente arranjando não uma foi no forma aniversário educada Então, de mudar de eu vou te dar outro destaque assim, que eu acho dessa primeira rodada. Que eu vou falar do Santos. Não, mas assim, para além dos grandes, a portuguesa contra o Palmeiras, eu achei gritante assim, a diferença da portuguesa desse ano em comparação aos Muito. últimos anos. Jogando E bola não bem. é à toa, porque é um projeto de SAF que já vem agora de praticamente 12 meses, né? Tocando mesmo. Então, a gente tende a ter uma nova portuguesa, quem sabe, voltando a ser um time de... Pô, por que não voltar a uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro daqui a alguns anos? E a Ponte Preta, por outro lado, né? A Ponte Preta foi campeã de uma Série C, vai pra Série B, um tradicional clube também aqui de São Paulo e, cara, consegue se bobear pior do que Corinthians e São Paulo nos Que a bastidores. Ponte Preta vai ter que ter um asterisco muito grande nesse jogo, não sei. Né, por conta de um transfer ban, ela não... Mas é essa a a questão. confusão assim, toda, o que eu acho que extracampo ele da já Portu- resolve para semana que vem. Mas é um extracampo preocupante Pesado, para um clube pesado. que, pô, tem pretensões maiores do que das temporadas passadas, né? Por ter subido pra Série B, enfim. Vamos começar pelo Santos, que eu vou mostrar até o... Por que vou será, mostrar né, Carneiro? por que será que o nosso diretor é santista? Mas, enfim...
A gente tem... O Santos estreou vencendo o Novo Horizontino, como vocês sabem, de virada, né? Tomou 1-0 e aí virou. Vamos ver os gols, tá? O Diego Galo vai abrir, vocês vão ver aí, porque é interessante, parecia que o Santos estava meio perdidão. Não, e o bom ala, o Diego Galo jogou bem, tá? Vamos ver se o Novo Horizontino esse ano sobe pra Série A, né? Se ele consegue finalmente. Porque sempre dá umas... Sempre em quinto Ó. ali. Quinto colocado, né? Passe do Rômulo, que o Palmeiras contratou do Novo Horizontino, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo no Ceará, mas lá ele vai bem, né? Aí, cara, esse primeiro tempo foi bem louco, porque o Brazão poderia ter pego essa bola, só que o Brazão fechou o gol depois, né? Ele foi o grande responsável pelo Santos não tomar um segundo gol ainda no primeiro tempo. Jogou muita bola. Mas eu acho que ele falha sim, viu, Zé? Eu acho que ele falhou. Pulinho no lugar ali, né, ó. Pulo no lugar. Não, a bola fácil, né? E ele, acho que ele também vai muito pra lateral. Exato. Ele passa da linha, né? Ele perde a referência do gol um pouco ali. Você sabe, Zé, se eu te dar bem rápido. Você sabe que eu vi goleiros como o Zé, sabe o que o Zé fazia? Ele colocava algodão molhado no gramado assim, ó, pra ele não sair do local e ter a referência. É mesmo? Isso é gênio. Não, mas é. Isso. E você não chegava quando você arbitrava, chutava o algodão só pra Não, porque tinha goleiro que fazia com a chuteira, arriscava, né? Sim, Não pode mais. Ah, tá. Não ele pode. Aí o botava Zé, algodão. já quando não podia, o Zé colocava algodão molhado e sabia que ali era o ponto. Ah lá, Gabigol, hein, gente? Ó, vamos falar, bela estreia, né? E golaço, né? Golaço, teve um gol que tava impedido mesmo, né? Mas esse aí, cara, é aquele tal negócio. Pode passar o tempo, mas é aquela coisa. Ele tá ali, ele sabe o que ele vai fazer ali, né? Não tem... O cara joga a bola. A jogada do Roleiser também, que perde a bola, recupera a bola, faz a jogada, vai pra área. Se movimenta bem, né? O gol bem impedido, viu, Zé? Eu acho que dá pra gente falar isso. O Vojvoda vai ter que trabalhar essa questão de impedimento. Teve várias situações de impedimento do Santos. Agora, o Gabigol, além de ter arquibancada, eu acho que vai arrebentar no Santos esse ano. Ó, Tassiano. E detalhe pra jogada do Igor Vinícius, que foi muito bem, né? Dançou com o lateral ali e conseguiu o cruzamento. Desde o ano passado, né? Ele encaixou muito bem ali na lateral. Ele botou o Mike no banco. Eu não sei se o Mike estava relacionado, estava no banco, mas fato que... Gente, analisando de fora, parece que tem tudo a favor de um ano melhor pro Santos, ou não? Tô louco? Que um ano melhor também é só... Não, porque foi uma briga pelo rebaixamento, né? Mas eu acho assim, parece que as coisas vão... Pô, Neymar ficou... o Gabigol chega. Outro jogador... O Gabigol ainda tá numa idade de auge de atacante, não é que ele chega com 35. Não, né? Tudo bem, perde o Guilherme, né? Eu não acho que é perder, né? Acho que mais ganhou. Pela questão financeira ali, acho que mais ganhou do que perdeu. Exato, não é que ganhou com a saída do Guilherme. Guilherme era um jogador bom, mas vindo do Gabigol ficou melhor. Agora, eu sei que ele vai ser nosso convidado. Você sabe? O Zé já falou. Tassiano. O Tassiano vai ser nosso convidado. Antes dele chegar, eu já vou falar. Tem que ser titular do Santos. Tem que começar jogando. Tem que começar jogando. Mas em qual posição? Eu gosto do Tassiano nessa posição. Pode ver, olha como ele terminou a temporada e olha como ele começa. Não é só o fato de fazer gol. E outra, né? Tem que ser titular, ele teve turbulências, o Santos todo teve, né? Ele teve uma fase ali meio ruim no ano passado e olha como ele termina lá em cima. Perfeito. E aí ele começa de novo lá em cima. O Tassiano, ele funciona muito bem, a meu ver. A gente até pode perguntar isso pra ele numa posição ali de falso 9, um 10 um pouco mais avançado, entrando na área. Mas assim, nesse sistema, com o Neymar, Gabigol, Roleiser, ele vai ter que correr pra marcar, hein? Vai. Não, porque Gabigol e Neymar não é a melhor marcação do mundo. Você não vai ter a intensidade de marcação. Você não vai ter essa escalação todos os jogos. Eu acho até simbólico numa primeira rodada, por mais que o Gabigol seja o destaque junto com o Tassiano, mas é até simbólico o Neymar seguir fora. Era previsto já desde o final do ano passado que ele teria esse mês de recuperação. Mas é isso, é a sensação de, beleza, acho que coisas melhores vão acontecer com o Santos essa temporada. O Gabigol dá sinais de estar naquela versão predestinada dele, quem sabe, né? Pode ter sido também só uma primeira partida, mas ele parece melhor fisicamente do que quando ele chega no Cruzeiro. E ele vai ter Passa mais... a impressão de estar mais fino mesmo. Na teoria, o Neymar, por exemplo... ele vai ficar mais feliz, né? É. Se há um lugar que ele seria acolhido, sim. que é a mesma situação do Neymar, se há um lugar que o Neymar seria abraçado pela torcida, é o Santos. Mas olha a diferença, o Gabigol, a primeira rodada já tá ali fazendo Já gol, tá ali. você percebe que tá Deixa bem fisicamente. O Neymar é mais do mesmo. saber até quando vai aqui. jogar. Mas sabe, só uma preocupação que eu tenho
amanhã não dá certo o namoro dele com a irmã do Neymar. Aí acabou tudo. Amanhã dá ruim, irmão. O Santos. Vamos ter que manter isso aí. Então, mas aí vai ser loucura. Eu pensei nisso ontem, Você velho. pensou mesmo? Porque daí fica uma situação desagradável, familiar, a Imagina. coisa ali fica... Né? É louco. Deixa eu falar, o O Vojvoda... Rudy tá preocupado. Não, mas a gente falou, eu falei Mas isso é ontem com o Chico verdade, Pedrotti não é também. verdade? A gente tava falando, mano, Não, isso mas- é- Ah, vocês falaram aqui no... Não, falamos, claro, no bastidor, a gente não vai falar isso no ar, a gente não é louco. É, não, Falamos. Por isso que os caras me mandam pro campo, pra não falar bobagem. Deixa eu Aí falar, você dá um peixinho na chuva. pra quem não viu, este senhor que está aqui ao meu lado, que tá ali, ele resolveu na nossa transmissão ao vivo dar um peixinho. Claro, ele deu um peixinho e choveu, e aí tava branco. A aí linha a nossa lateral. camiseta Record Sabe a linha R7 da Cal que os caras põem, né? saiu tudo Eu estraguei branco. a camisa da Record, a minha bermuda rasgou Mentira. e eu não dei um peixinho bom. O que é Não, pior. não foi nada bom, velho. Eu dei um peixinho e fiquei parado no lugar. Ele bateu. Eu queria levar entretenimento, não consegui. É, não, você Não, quis conseguiu, fazer. entretenimento. Ele viu, ele mirou na pedra e ele mirou no peixe e acertou a pedra, né? Ele travou. Deixa eu falar uma coisa, o Vojvoda falou do Gabigol, tá? Vamos ver o que o Vojvoda falou. Roda aí, por favor. Normal, es un jugador bueno que tiene seu recorrido en cuanto a experiencias vividas dentro de fútbol, no solo de Brasil, sino internacional. Él es un jugador ganador, es un jugador que, bueno, que tiene una estrella especial en las partidas importantes, en este tipo de partidas, en las primeras partidas él consigue poner o foco en el gol y consigue gol. En cuanto a día, se sumó rápidamente ao grupo. Você me pregunta la relación de él con los meninos. Bueno, Mateo Xavier llegó ontem, Gustavinho también, mas sabemos que bueno, son jugadores que siempre van a abrazar a otros jugadores que han vivido o están viviendo o la propia experiencia que ele vivió hace cosa de 10 ou 12 anos atrás. Vocês viram? Eu adoro o Vojvoda, eu acho ele genial, né? E ele fala da relação do Gabi chegando com os mais novos, né? Porque ontem, aliás, eu ia perguntar para vocês, a torcida do Santos pede o Robinho Júnior desde o começo do jogo. Tem que ter uma certa segura-onda com o jogador novo, né? Se bem que o Santos mas com o jogador novo dá certo É porque sempre. tava o Cabadeiro, tava mal na partida, a torcida tava pegando no pé. Mas o Robinho Júnior mesmo não entra bem, né? Se você for ver, ele tem um cruzamento, só que ele vai bem, mas ele não entra bem. Ele ainda é irregular, né? Apesar dele ter uns momentos de brilhar, de destacar e salvar. Foi assim na reta final do Brasileiro do ano passado. Ô Zé, o Farol, me diz uma coisa, e o Miguelito? O que você acha do Miguelito? Porque eu acho que ele retornou pro Santos. Sim, ele tava Tava lá na na reserva, América. tava no né? América. Que é o jogador boliviano. É boliviano, na Pô, é seleção a boliviana. grande joia boliviana. A grande joia Ele boliviana. vai bem lá. Vai bem na seleção boliviana. É um menino. Eu lembro, eu cobri alguns jogos do América no ano passado na Série B. E coincidentemente foram 2 jogos, e coincidentemente os 2 que ele não joga porque ele tava voltando da seleção boliviana. E outros jogadores que estavam naquela semana de data FIFA, também retornando de suas seleções, conseguiram jogar, inclusive em campeonatos de nível técnico mais exigente, tipo a Série A. Então, eu fiquei com a sensação, até conversando com algumas pessoas ali do América, de que, pô, o foco do Miguelito ali entre a seleção boliviana e o América tava muito mais na seleção. Não sei dizer se isso se sustenta também ele com a camisa do Santos. Se ele ainda é um cara que, pô, por uma questão até cultural, não se adaptou tanto ao Brasil, ao Santos, ainda que ele já esteja há um bom tempo na base do Santos. E aí, quando ele vai pra Bolívia, quando ele joga na seleção boliviana, é outra coisa. Porque lá fica muito Mas não claro é que ele é um posição jogador acima também? da média, assim. Não é posição, de repente, lá, eu não sei, ele joga diferente lá? Assim, eu acho que quem usou ele um pouco... Acho que ele chegou a jogar alguns jogos da Série B do Santos, não chegou a jogar? Na época que o Santos Em jogou... 23, acho que sim. Acho que em 24 lá, né? Quando o Santos joga... 24, exato. O Santos joga a Santos cai Série B em 23. 24, ele chega a jogar alguns jogos. Eu vejo ele entrando bem em alguns jogos, outros nem tanto. Mas eu acho que é a questão da posição. Na seleção boliviana, ele joga muito pela ponta em altíssima velocidade. Ele não é aquele de recompor. Mas contra o Brasil, ele... Exato. Me A ponta impressiona, direita, ele? me impressiona como que a diferença dele na seleção e no Santos. Pode ser posição. Deixa eu falar uma coisa. Por falar em Santos e etc., estamos falando do Santos, mostramos já os gols. Tassiano está com a gente, Olha só. ao vivo que aqui legal, no Joga cara. nas 11. Tassiano, meu querido, seja bem-vindo ao Joga nas 11. Tá aparecendo o cara. Que barba O- bonita ele tem, né? Tem uma Essa inveja da barba dele, que eu queria. A minha não chega nem aos Não, a minha pés. também não fica eu bonita tento, assim, velho. cara. Mas
Mas, ó, o Tassiano terminou, ele começou 26 exatamente como ele terminou 25, jogando bola, fazendo gol e sendo responsável Decidindo. pela virada do Santos, né, ontem, e também pela saída da situação de sufoco que o Santos estava o ano passado. Tassiano, seja bem-vindo ao Joga nas 11, aqui é o Zé Luiz, é um prazer ter você com a gente. Primeira pergunta, como você está? Tudo bem? Porque acho que você teve um final de ano ótimo e agora um começo de ano ótimo, né? Fala, Luiz, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado aí pelo elogio da barba, né? Muito cuidado, um cara bonito assim tem que tá com a barba sempre em dia. Cara, virada do ano foi boa, né? A temporada em si de 25 não foi tão legal, mas graças a Deus, fruto de trabalho no final ali, eu pude ajudar o Santos junto com meus companheiros e esse início de temporada também começou como Deus tinha preparado para mim. Então agora continuar firme, continuar forte, que é uma longa temporada. Mano, quem quer Não, eu mandar? queria falar com ele. Tassiano, Rudy Landucci aqui, abraço, parabéns aí pela tua carreira, pelo esse momento maravilhoso que você está vivendo. A gente sabe que às vezes a gente fala muito, né? Por exemplo, jogadores do Corinthians comemorando o título, mas às vezes é até mais difícil você decidir num momento complicado como você decidiu. A gente Peso nas sabe costas. da pressão que é. E eu queria falar sobre a sua posição em campo, cara. A gente já viu você jogando de segundo volante, já viu você jogando de camisa 10, jogando pelas pontas, jogando de falso 9. Eu acho muito interessante nesse modelo, às vezes, no Santos, que você pisa muito dentro da área, porque você é um cara que finaliza muito bem, né? A gente viu isso, você fez muito bem isso no Bahia também. Qual que é a posição que o Tassiano, quando para e pensa e fala, essa é a posição que eu... Não que você não faça outras, você é um cara que faz várias, mas qual que você se sente mais confortável dentro de campo? É uma boa pergunta. Ultimamente eu venho jogando mais para frente, sendo que as minhas características, onde eu sempre gostei mais, foi ali no meio campo, um 8, né? Mas as minhas últimas temporadas têm sido mais ali de um ponta fechando pelo meio, um segundo atacante, né? Aqui no Santos, principalmente, venho jogando agora como segundo atacante, né? E vem muito da confiança do treinador, do que ele passa, né? Do que a gente assimila. E graças a Deus eu tenho assimilado bem com o Vojvoda e as coisas têm acontecido. Boa, quer mandar? Sim, Tassiano, prazer, Lucas Faraldo falando aqui. Cara, você é um jogador Lucas. multicampeão, né? Por onde você passou, principalmente Grêmio, Bahia. E o Santos, ele, se não vencer o Campeonato Paulista, ele completa exatos 10 anos sem um grande título, desconsiderando a Série B ali de 2024. E vocês tiveram uma temporada muito difícil no ano passado, em que o principal objetivo acabou sendo sair do rebaixamento. A perspectiva internamente do Santos é de, em 2026, ser campeão, levantar uma taça? Esse é o objetivo de vocês internamente? Vocês falam sobre isso? Sim, sim. Acho que a camisa do Santos ela já te obriga a ter um pensamento vencedor e a disputar por títulos e ganhar títulos, né? Então, você tem peças como o Ney, como o Gabi, né? Como o próprio Arão, caras também que são vencedores, o Zé. Então, o grupo ele tá muito firme, né? Tem caras que tem um sangue de campeão. Então, a gente tem que buscar o máximo, né? Tá entre os melhores para que a gente esteja próximo dos títulos. Nesse sentido, quando vocês pegam essa atual temporada, né, em que começa o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, vocês traçam já, por exemplo, pô, vamos priorizar dentro do possível um paulista, por exemplo, agora pelo menos nesse início de ano, para já conseguir levantar uma taça de cara, ou pensa na Copa Sul-Americana ali para o segundo semestre. Existe já esse pensamento das competições que vocês vão disputar? É porque um calendário esse ano é atípico, difícil, né? A gente tá conversando muito que nesse mês a gente tem 8 jogos, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Acho que vai ser o jogo a jogo. Acho que as competições todas são difíceis, né? O Paulista ele já é difícil e tá curto, e aí dificulta mais, e depois já começa o Brasileiro, depois começa as outras competições. Acho que a gente tem que viver o jogo a jogo, né? Focar o jogo a jogo para que a gente possa conseguir o objetivo final. Ô, Tassiano, você teve uma passagem anterior pelo Santos, acho, né? Se eu estiver errado, você me corrige, no Sub-23, né? E como Isso, no 23. No 23. Como é que foi? Como é que era aquele Santos? E agora, quando você voltou com o Neymar e tal, como é que é esse Santos de agora? O que você sentiu de diferença? Estrutura, geral. O que mudou para melhor, enfim, o que você sentiu? De estrutura bem parecida, assim, né? Não tinha mudado tantas coisas. Até porque também eu vim poucas vezes aqui, eu acho que eu passei 4 meses só, ficava mais no
no CT embaixo, né, que era do 23. Depois eu tive a chance de trabalhar com um profissional que me subiu foi o Dorival, na época. Né, mas a mudança ela foi pouca, assim, né, pelo menos estrutural. Tá. E aí com você, né? O ano passado você passou um momento em que a torcida pegava no seu pé, você teve pressão, tal, tal. Aí, como eu falei, você terminou em alta, fez um gol fundamental. Como é que você lidou com aquela pressão? E acho que você tirou um caminhão das costas, né? No final do ano passado e no começo desse ano. Fala um pouquinho daquele momento. Sim, sim. É um momento que todo jogador não gosta de passar, mas às vezes passa, né? O time não estava bem, eu também não vinha entregando aquilo que se esperava, né? Mas nunca deixei de trabalhar, graças a Deus, na minha vida, assim, onde eu passei nos meus clubes, sempre o princípio sempre foi trabalho. Eu sabia que uma hora as coisas iam acontecer, né? A confiança também dos meninos do grupo em mim, de toda a comissão, né? Isso ajudou muito para que a cabeça continuasse focada, centrada. E uma hora ia acontecer. E aconteceu no momento importante, a última partida. Papai do Céu abençoou ali, fruto de muito trabalho. Ô, Tassiano, você falou da questão do sangue campeão, né? Você é um cara que também tem sangue campeão, junto com esses nomes que você colocou, né? Antes da sua entrada aqui, eu até defendi que eu vejo você como titular nesse time do Santos. Falou mesmo. Eu vejo você como Verdade. titular nesse time do Santos, independente do que passou no ano passado. A gente sabe que esse é um momento de pressão, você já passou em outros clubes, passou no ano passado, a situação do Santos não era boa, né? E você deu essa resposta por conta do seu sangue de campeão, de batalhador, né? De correr atrás, e já começa o ano, não é só pelo gol de vitória. O local onde o Rudy falou, né? De você jogar, de você se sentir bem, ali onde onde o Vojvoda está conversando com você, eu entendo que você dá bastante resposta ali. Agora, falando de questão de torcida, eu também acho que o Gabi tem arquibancada com ele. Ele é um jogador que acaba trazendo a arquibancada. Isso, vocês já sentiram o clima mais leve nesse momento do Santos em relação ao ano passado? Sim, sim. Primeiro, obrigado pelas palavras, né? A gente sempre fica feliz, assim, quando escuta de pessoas que entendem de futebol, de tudo, assim, né? Da nossa luta, da nossa correria, né? E que sabe como é. Do Gabi a gente sabe o grande jogador que é, o torcedor também, né? A gente, né, já sente ele leve, né? Com o torcedor, com tudo. É um cara que vai ajudar muito nessa temporada junto com o Ney, né? E a gente espera ajudar eles da melhor forma aqui. Fala, Faraldo. Mano. Tassiano, eu queria aproveitar até a pergunta do Salvio, mais especificamente sobre o Gabigol, né? Talvez tenha sido a grande movimentação do mercado da bola nesse início de temporada aqui no Brasil. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi pra vocês ali internamente, que já estavam no elenco do Santos, a chegada do Gabigol, o que vocês sentiram de energia dele. É um jogador que a gente percebe que nos últimos anos, mesmo acompanhando mais de distância, né, assim, seja ali na reta final do Flamengo ou no próprio Cruzeiro, parecia um pouco mais abatido em relação àquele auge que ele viveu no Flamengo. E a gente já percebe uma aura diferente nele, não tô falando só pelo gol, mas pelas entrevistas, vídeos, os lances de treino, percebe que ele tá leve, né? Ele parece tá diferente nesse retorno ao Santos. É um pouco por aí que você também já percebeu? Concordo com suas palavras. Ele tá um cara muito leve, né? Um cara muito solto. Não conhecia ele antes, assim, a não ser de jogo, tudo, né? Não sabia como é que ele se comportava, tudo, mas aqui tá muito leve, muito solto, brinca com todo mundo. Você já tinha dado umas pegadinhas nele, né, Tassiano? Você já tinha dado umas nele ali, velho. Já tinha dado um rapa ali. Pode falar a verdade. Algumas ali. Umas enxadadas ali, né? Mas um cara tranquilo, um cara tranquilo, um cara leve, bom astral ali, né? Então tem muito a nos ajudar nessa temporada. Que é melhor estar no seu time do que no adversário, você não precisa dar pegadinha, né? Agora você não deixa os outros dar pegadinha nele, hein, Tassiano? O Salve, ele quer expulsar todo mundo, ele já parou de arbitrar. O Salve, Tassiano, você desculpa que o Salve é juiz e é comentarista e é juiz. E aí ele já quer distribuir amarelo, entendeu? Ele já tá dessa. Não, Zé, sabe o que acontece? Nada, eu lembro dele lá, quando ele foi lá na época do Bahia, lá, foi pra uma palestra pra gente, foi super produtivo, eu lembro do Salve. Foi bacana, né, Tassiano? Salve a 10. Nós batemos papo. Foi bacana. Foi bacana, meu. Tassiano sentava na primeira fileira lá, fazia pergunta. Anotava. Tassiano. Não, e eu quero ver depois o Tassiano cantar a trap com o Gabigol. A próxima música, o Tassiano vai entrar junto com ele. Vai cantar a trap com o Gabigol.
Agora, ô Tassiano, a gente tá falando de clima, né? O pouco que a gente sabe aqui, a gente comenta, ama futebol, mas a gente sabe que a gestão do elenco é uma das coisas mais difíceis que tem no futebol, né? O dia a dia, manter a galera motivada, né? Por mais que você não seja amigo de todo mundo, mas a galera tá em prol de uma coisa só, às vezes é difícil, né? A gente falando de 23 jogadores, molecada da base, Cabeça dirigente. diferente, Pô, muita gente, né? tudo. E aí eu queria perguntar pra você do efeito Neymar, porque o Neymar dentro de campo é indiscutível, ninguém fala que ele é ruim, ninguém é louco pra falar isso. Mas o quanto o Neymar, infelizmente, ele acaba ficando muito no DM e tal. O quanto o efeito Neymar não ajuda vocês moralmente? Por mais que ele não esteja em campo, o fato de você saber que ele tá ali no camarote torcendo, que ele vai no intervalo no vestiário. Porque a gente, às vezes aqui, Tassiano, critica muito o Neymar, falando dos bastidores. Mas às vezes, vocês que estão no dia a dia com ele, vocês podem passar a importância que ele tem no time, além do futebol que ele joga dentro de campo. Muito, muito. A gente torce sempre que ele esteja dentro de campo. A reta final do Campeonato Brasileiro com ele em campo foi fundamental, né? O Ney decidiu jogos pra gente, né? E ele fora, ele sempre tá acompanhando os jogos, né? O último jogo ele já estava também na Vila. Os jogos que ele estava machucado, ele sempre estava presente, sempre tá no vestiário dando força ali. No intervalo também, ele sempre desce, tá ali com a gente. Então, um cara que até no dia a dia também. Então, um cara fundamental para o grupo, um cara de grupo, né? Um cara que sempre bota todo mundo pra cima, então é um cara fenomenal. Ele vai estar na Copa, Tassiano? Então, Tassiano, Salve. juntando, Aí, não, cara. mas eu vou juntar uma coisa aqui, ó. O Salve fez essa pergunta e eu pergunto pro Tassiano. Passa pela cabeça do elenco, assim, tipo, bom, se o Neymar volta dessa cirurgia, começa a jogar. Se a gente se unir e se a gente, enfim, vocês vão jogar pelo Santos, mas jogar de uma forma ajudar que ele, né? leve o Neymar pra Copa do Mundo, porque a única esperança é esse paulista, velho. Entendeu? Essa reta paulista. Passa isso na cabeça do elenco, Boa pergunta, Tassiano? Zé. Vamos juntar todo mundo, a gente leva o moleque, Sim. vai pra Copa de novo. Passa. Passa ao máximo, passa ao máximo. Eu acho que é como você falou, primeiro é o Santos, mas é também pelo Neymar, né? A gente espera ao máximo cada um dar o seu melhor para que possa ajudar ele de todas as formas, né? O talento, o gênio que ele é, a gente sabe, todo mundo sabe que é, mas a gente tá aqui para ajudar ele, para que ele possa estar o melhor possível, né, nessa Copa. A gente espera que ele esteja nessa Copa aí. Boa, boa. Posso fazer Manda, uma? manda mais uma. Manda Tassiano, mais uma. eu queria agora um pouquinho para além a gente tá falando muito do campo, né? Seja de você, do Gabigol, do Neymar. Você veio de um Bahia que tá virando nesses últimos anos uma referência a nível de gestão, né? Imagina-se que a médio prazo vai ser um dos clubes a bater campeão de coisas grandes aqui no futebol brasileiro. Talvez seja um dos claros exemplos de SAF que tá dando certo. Enfim, obviamente ele fechado também com o Grupo City. E aí você vem para um Santos que está naquele modelo associativo que cada vez mais é colocado em xeque, né? Quando se analisa gestões de clubes de futebol aqui no Brasil ou no mundo de forma geral. É uma diferença muito gritante mesmo para os jogadores. Vocês sentem essa diferença? Quando você sai do Bahia e vem para o Santos, qual que é o impacto a nível de gestão dessas diferenças entre Bahia e Santos, por exemplo? O Bahia teve duas passagens, né? Eu tive o Bahia antes SAF, né? E depois SAF em 23 ali. Lá se conversava muito do ano zero, né? Que era o ano que eles tinham terminado de subir para a Série A e que seria um ano difícil, né? Eu comparei muito com aqui também, por mais de camisa tudo, mas depois que sobe é muito difícil até encaixar o time, encaixar o elenco, né? Fazer toda a gestão, tudo. A gente sabe que quando se sobe é difícil. Mas eu acho que o Santos ele vem melhorando, tem se esforçado muito, o presidente tem se esforçado muito, né, para que as coisas aconteçam, né? Então eu acho que tá no caminho, né? A gente sabe que é difícil, mas o Santos eu acho que tá no caminho. Ô, Tassiano, só para quase terminar, mas vocês podem fazer mais perguntas. Como é que é? Foi o primeiro jogo da temporada. Eu sempre fico curioso, né? Como é que é a volta de temporada de cada jogador? Eu, por exemplo, não sou atleta, viajei, trouxe memórias e 3 quilos a mais. Bebeu bastante, né? Bebi, comi. Bebeu, Como é que é o Tassiano? Foi um período. A gente vem de 2 férias muito diferentes dos jogadores, né? Férias mais curtas. Como é que é o Tassiano nas férias? Você continuou se cuidando, falou, quer saber, eu vou soltar a franga aqui, depois eu penso. Como é que foi esse primeiro jogo? Você sentiu muita dificuldade? Como é que é o Tassiano nesse aspecto? O Tassiano se preparou muito, né? Se preparou muito fisicamente, assim, né? Trabalhei
O Santos também mandou uma planilha ali depois do dia 20 para que a gente se legal. condicionasse, né? E principalmente mental com minha família, né? Foi um ano que eu descansei muito a mente, tirando lição do que aconteceu em 25, né? Mexi muito com minha família, com pessoas que estavam longe, pessoas, né, que me faz bem. Então, cuidei muito do meu mental para que entrasse esse ano, né, a todo vapor, bem fisicamente, bem mentalmente, para que entrasse leve. Tá vendo, Zé? Zé, você e o Sálvio. O Sálvio foi pra Nova Zelândia também, tomou todas. Tomou todas, Entendeu? voltou. Hoje Você chegou tem que atrasado. tirar como exemplo. Eu velho. vou tirar Eu tô com Tassiano cara como de exemplo. sono lá no cara. programa. Então, Não, eu tô inchado, velho. Eu não sei. Corneta eles também, tá sendo aí, ó, Obrigado, Tassiano. jornalistas com cara de sono. Tassiano deu uma aula pra gente. É. O Zé não recebeu a planilha do dia 20, não. Tassiano, queria agradecer demais a sua participação no Joga nas 11, meu velho. Te desejar um ano maravilhoso. Eu confesso que eu fico muito feliz quando eu vejo um atleta falando a seguinte frase: eu preocupei bastante em trabalhar a minha mente, porque não adianta nada o físico sem um mental mais estabilizado para aguentar esse rojão que é o futebol profissional e que é a vida no geral de todo mundo, né? Tassiano, muito obrigado, viu, meu velho? Pô, eu que agradeço, né? Papo bom com vocês, desejo tudo de bom para vocês e um ano maravilhoso para todos aí. Valeu. Valeu, Grande meu irmão. Tassiano. Palmas pro Valeu, Tassiano. A gente sempre termina com aplausos. Bom trabalho aí, uma ótima semana. A semana vai ser curta porque já tem jogo rapidinho. Obrigado, Tassiano. Valeu, meu Que velho. inclusive a gente vai fazer. Nós vamos fazer quarta e quinta. Palmeiras. Ah, é. É que eu tô na Barueri, com quarta. você, né? Quarta, você tá? Em Barueri? Não, que Barueri. Palmeiras e Santos, aqui, 7h30 da noite? Abre é jogo Barueri, né? 16h30? O jogo é 8h30. O jogo é 7h30. Não. O jogo é 7h30 e a gente abre 6h30, o pré-jogo uma hora antes. É. 6h30. Estará no gramado comigo? Nos dois, viu? Faraldo, Quarta e ele quinta. tá voando. Não, cara, eu fui efetivado no estúdio agora. Não, não foi não, não tá sabendo? Não Você vai foi, pro... não. Não foi não. Você Não vai pro foi, campo de não. novo. Nós adoramos o peixinho Não. pedra que você Não, mas deu. já foi Barueri, aquele. pô, Não, eu tava lá em Barueri. Barueri, eu tava lá em Barueri agora no final de semana fazendo a copinha. Aí é gramado sintético. Você não vai tá fazer mais Barueri? agradável pra dar um. Fica atado, doutor Faraldo. Barueri. E na quinta é Bragantino, RB, Bragantino e Corinthians, né? Isso. Vai ser legal. Vai ser RB, Bragantino. Dois jogaços Você essa semana. faz esse? Estarei também. Os Vamos dois? pros dois. Eu e Aí. Danilo nos dois. Legal, É, bom demais. É isso aí. Tamo Deixa eu voando. falar rapidinho com quem tá em casa assistindo a gente, porque bola em campo no Paulistão, que a gente já tá, né? Então, bola em campo no Paulistão e a brasa já tá acesa. Dia de jogo também é dia de churrasco, gente. Vai de linguiça, hambúrguer e costela pra marcar um golaço. Manda brasa, é Perdigão na Brasa. Tá aqui, ó. Não perca não, tá? Porque a gente já tá nessa onda no Paulistão. Acho que falamos tudo de Santos. Pro Carneiro não, mas eu acho que sim. Ô, Carneiro, você quer mostrar o treino do Neymar em gol que casa? ele fez no videogame. De drone, quer mostrar o Neymar jogando videogame? Ele tá dizendo em breve aqui no meu ouvido, tá? Tá. Gente, conversão com o Tassiano, deixa eu ver aqui. Vamos então fazer o seguinte, ó. Ô Zé, só antes de passar, Manda. Eu acho que o Santos, dos times que ganharam, né? Obviamente, São Paulo foi o grande que pegou o adversário mais difícil. Mas dos times que ganharam, e isso tem de se valorizar num campeonato tão curto como é agora esse Campeonato Paulista, o Santos teve o adversário mais complicado. Pegou o Novo Horizontino, que faz 3 anos que tá batendo na trave pra subir pra Série A, e conseguiu vencer. De Palmeiras. O São Pegou, Paulo. E o Palmeiras no 11 contra 11 teve dificuldade. Teve. É Só verdade. depois da Palmeiras, expulsão. Se Santos, bobear, Corinthians, teve mais sim, dificuldade que o Santos O pra criar contra o Novo Corinthians, Horizontino. teve um 0x0 sofrível no primeiro Tempo também. Então, Depois assim, a coisa funcionou. méritos pro E Santos. que o São conseguiu uma Paulo vitória e o nesse Mirassol, campeonato né? curto. É que aí... Né, ó, só para falar, ó, na primeira, né, foi meio igual ao ano passado. O Mirassol atropelou o São Paulo, jogando lá no Maião, 3x0. Gols de Lucas Mugni, Alisson e Zé Aldo. Vamos ver os gols? Quer ver? Roda aí, vamos ver os gols. A gente até comenta desse Mirassol 3, São Paulo É que eu 0. acho que os 4 grandes, qualquer um que jogasse o primeiro jogo em Mirassol ia perder. Não, por isso É eu que a até questão foi considerei como o São Paulo perdeu, tá ligado? Eu quis fazer essa comparação entre os 3 que ganharam. Assim. É. Acho que a vitória mais impactante acaba sendo O Palmeiras do Santos mesmo. possivelmente perde o título brasileiro perdendo pro Mirassol no final aí. E tomando uma massa igual o São Paulo Verdade. tomou. Não, e ali, olha, a zaga, a defesa do São Paulo levanta a mão dizendo não foi falta e para de jogar. E foi falta e excelente vantagem do árbitro, Matheus Candançan. Sabe que se o jogador chuta pra fora, o Rafael defende, ia ter uma reclamação querendo falta. Não, fica Mas olhando, olha lá, todos eles, ó, foi falta, e pararam. Aí, pararam mesmo. Analisa a vantagem ali. E deu a vantagem e saiu o gol. Isso pro árbitro de futebol, olha a falta, muita falta. Olha ele fazendo o sinal da vantagem. O sinal da apito. vantagem, isso. Isso é um gol pro árbitro.
Isso é um gol pro árbitro. aí É entender futebol. Não, independente de ter saído o gol, o certo é vantagem, porque era uma falta na entrada da área. O certo, a vantagem é do jogo, não é o que é favorável a você. Apitava jogos do São Paulo do Rogério Ceni e falava, eu não quero vantagem, eu quero falta. Porque ele queria lá cobrar falta. Mas eu não apito para Rogério Ceni, eu apito pro futebol. Aí toma essa aí, Rogério. Então, tanto é que você viu que saiu o gol. Se chuta para fora, você estaria reclamando aqui, né? Sim. E teve uma falta frontal. Mas de frente pro gol para chutar a bola, Rudy. Esse primeiro tempo 2-0, desculpa, Rudy, mas só tava dando Mirassol, hein? Vamos combinar? Exato. Foi a hora que... Sim, o Mirassol, então, igual que eu tô falando, amassou o Palmeiras no final do Brasileiro, amassou o São Paulo, e eu queria elogiar o cara que acende o fogo atrás do gol. É impressionante. Toda vez, cara, eu acho que isso é automatizado, mas eu falo, se a bola bater na rede por fora, ele não vai subir o fogo? Não vai. O maluco, ele tá muito atento ao jogo, parabéns ao maluco do fogo. O maluco do fogo, obrigado. E olha que ele tá acionando bastante fogo. O tiozinho do fogo, lá em Mirassol, tá mandando parabéns. bem. Pra mim, não foi gol contra, foi dado o gol do Alisson, viu? Foi gol do Alisson. Nesse momento aí, ó, ele chega e a bola nem em direção ao gol. Olha lá. Mas por que não foi dado o gol contra? É assim, pra mim seria gol contra. Entendi. Mas entendi que porque não tinha direção do gol. Mas eu acho melhor privilegiar o atacante. É isso, acho que a comissão de arbitragem deu de instrução para os árbitros. Gol do Alisson. Tá. Na súmula. Aí 3-0 foi interessante, porque o São Paulo voltou modificado, melhorou. Ferreirinha fez um fogo ali, uma fumaça pelo lado e tal. Mas aí, ao mesmo tempo, o Guanais também, logo depois, mudou o Mirassol e achei que ele retomou a partida. Né? E aí sai esse gol. São Paulo tá com um a menos aí, né? Aí já teve expulsão. O Mike vai expulso. Bem lembrado. O lateral da base. Para mim, expulsão exagerada da arbitragem. Foi exagerada? Para mim, exagerada. É lógico que ele dá uma voadora querendo ir na bola. Exagerada. Lógico que ele dá uma Foi exagerada. Ele dá uma voadora com os dois pés. No chão. Ele não atinge o adversário. Acho que isso que assustou o árbitro. Você viu a imagem, surpresa. Você viu a imagem? Eu vi a frase. Eu concordo que a frase ficou engraçada. A frase é ótima. Eu achei exagerado. Ele deu uma voadora. No peito do adversário, não. Não, mas então, eu entendi. O que ele fez, a chance de fazer uma cagada é muito grande dele acertar o jogador, mas ele não acerta. Exato. Como ele... É lógico que aquela voadora, né, aquela imagem assusta. Sim. Quando você vê, porque ele quer chegar na bola. Como ele não atinge com a sola o adversário, eu acho que a amarela era o suficiente. É uma forma temerária de colocar em risco o adversário. Atingiu, para mim, indiscutível. Era pra que foi o que aconteceu no jogo anterior, Portuguesa e Lusa. Perfeito. E foi o que aconteceu na final da Libertadores, mas ninguém fala mais. Que aconteceu na Libertadores. Até que o Abel falou e fez essa comparação. Mas eu acho que o Abel tá errado de lembrar isso, porque parece recalque que não esqueceu. Mas a gente, torcedor... Mas anteriormente aconteceu também com o Gustavo. Sim, né? tá tudo bem. Aquela coisa da arbitragem... Agora, o que eu falo é o seguinte, voltando. Você não acha que eu não sei se a intenção do Mike era dar uma voadora no cara, não é isso? Mas o jeito que ele vai, totalmente descabível, você não acha que isso você já pode configurar o uso excessivo da força? Obrigado. O Rudy, perfeito, sabe? Assim, primeiro, comentarista de arbitragem e ex-árbitro não é o Deus da opinião. Esse é o lance que a gente pode ter 2 ou 3 opiniões. Sabe o que eu mais gosto desse lance? O VAR não interferir. Se o árbitro em campo tem essa visão e ele mostra vermelho... A intensidade, né? Exato. Para te falar, para mim não é vermelho. Se eu tô na cabine do VAR, eu não recomendo revisão. Não é lance para VAR. Obrigado. Não é lance para VAR. É isso. Se o árbitro entende que aquilo é para vermelho, deixa o campo decidir que é vermelho. E se ele não dá vermelho, o VAR não agora, pode isso tem que ser o campeonato inteiro. Sabe, eu vou colocar depois as 2 expulsões para você explicar pro pessoal a diferença, tá? O Gustavo veio num dia bom, tá? Ele veio no dia bom. Ele sempre vem no dia bom. Não, mas eu digo, hoje a gente teve algumas... O Corinthians mesmo, quando a gente for falar, teve um gol anulado que eu acho que não deveria ser anulado, por exemplo. Verdade, também. Mas talvez a sua opinião seja outra. O Hernan Crespo... Porque aí, gente, o que aconteceu? A situação do São Paulo está muito complicada com aquele bastidor que o Corinthians sofreu ano passado, que é uma notícia ruim, pior que a outra, a cada amanhecer. Mas acho que o São Paulo é pior, hein? Conseguiu essa façanha. Conseguiu a façanha. E, então, a coisa tá bombando, né? Tá com aqueles problemas. Aí toma um 3-0. Então, o que já era terrível, pesa mais ainda. E o Crespo falou sobre essa... necessidade e dificuldade de blindar o elenco do externo. Quer ver? Roda aí, vamos ver. Eu acho que, como falei antes, é um momento delicado. Acredito na justiça. Ainda a justiça está trabalhando, a polícia está trabalhando.
ainda não tem culpados. Então, eu acompanhar com confiança, pensando que até prova contrária, todo mundo inocente. Então, a situação, como eu falei, é muito sensível, é muito difícil. Mas aqui todo mundo está tentando ajudar, colocando a cara, trabalhando todo dia para melhorar a situação. O mesmo fala para o grupo inteiro. Todo mundo sabe, o grupo de atletas tem que estar blindado. É um problema que deve ficar fora. É difícil, muito difícil. Mas a situação é esta. Não é que uno vai escolher a situação ideal. Eu já falei muitas vezes. Preferiria ter a idade para vir a São Paulo nos anos 90. Não aconteceu. Toca aqui e vamos a trabalhar para sair de uma situação muito difícil e muito delicada, ou aquilo que a gente pode controlar. Que pode controlar? Tentar de blindar, tentar de cuidar, proteger o grupo de atletas que trabalham dia a dia para tentar fazer o melhor. São Paulo é maior de tudo nós. Então, São Paulo não está abandonado. São Paulo não morreu, porque parece que estava aqui um defunto aqui. Não acontece nada. É um momento sensível, muito sensível, sim, claro que é muito sensível. É difícil, muito difícil. Mas muita gente está aqui para colocar a cara e ajudar. Então, não é todo mundo ruim aqui. São Paulo não morreu, São Paulo não está morto. E aí? Mas está caminhando, né, para ir. Assim, lógico, São Paulo é uma instituição gigantesca, não vai acabar por conta desse monte de problema extracampo. Mas é no mínimo alarmante. E eu falo assim, eu não sou São Paulino, eu cresci numa geração que o São Paulo, por mais que eu seja corintiano e existe a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, a minha geração, tem 31 anos, cresceu com o São Paulo como o arquirrival mais difícil de enfrentar. Né? Tinha aquele ar de soberano mesmo, que por muitas vezes eu acho que se passou por soberba até entre São Paulinos. Não tô falando que todo São Paulino é... não, mas sim. Não que todo São Paulino seja soberbo, mas eu acho que a instituição passou por muito tempo, por algumas décadas, um ar soberbo. E é uma soberba que tá, cara, eu acho que punindo o São Paulo. É uma soberba que faz o São Paulo começar um Campeonato Paulista como azarão contra o Mirassol. Porque isso não foi surpreendente o São Paulo perder do Mirassol. Né? Talvez a forma como perdeu ali foi, mas também não foi absurda também, né? Não, imaginava que o São Paulo teria dificuldade contra o Mirassol. O São Paulo, que se gabou por muito tempo de ser o maior brasileiro campeão da América, foi ultrapassado pelo Flamengo na temporada passada. Tinha o estádio, Morumbi. Cara, virou um estádio obsoleto comparado aos estádios do Corinthians e do Palmeiras nos últimos 10 anos. A base, hoje a base do São Paulo não é mais uma referência. Pelo contrário, tá quase vendendo. Ultrapassado em tudo, a base. Né? Entendeu? Parou no tempo o São Paulo e conseguiu agora a façanha de ter problemas extracampo mais graves que os do Corinthians. Os indícios contra o Casares conseguem ser indícios mais robustos do que os que incriminaram no passado o Augusto Melo, agora o Andrés também, numas investigações retroativas lá do Corinthians. Então, assim, é muito grave a situação do São Paulo. O Crespo não estava confortável. De forma alguma. Zero desconfortável. E quando o técnico vai para uma coletiva para falar de polícia, ele falou de polícia. É loucura isso, cara. É loucura. O técnico tá falando de polícia. É grave. A frase é essa mesmo. Quando o técnico vai na coletiva falar de polícia... Alguma coisa aí, tá de muito... todos esses... Não. São Paulo ficou para trás. Qual que é a única que falta? Ser rebaixado. E assim, a temporada começa com um roteiro que, olha, se não tiver uma mudança drástica ali, o São Paulo cai esse ano. E detalhe, né? Como disse muito bem o Sálvio, você vê o Hernan Crespo completamente ali, né? Incomodado. Aí ele fala, todo mundo tem que trabalhar tal. Vem gente que apaga fogo com gasolina, que é o caso do Júnior Pedroso, né? Que é empresário, cuida do Lucas Moura, o Pablo Maia e Ferreirinha. Ele postou isso daqui, quer ver? Ontem. E estava no meio dessa coletiva, eu vi que entrou isso daí. Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas é aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. Líder deve ser saber, eu acho que o corretivo. Né? Líder tem que saber liderar, acho que é a sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assume e tenta aprender com seus erros. Ninguém sabe para quem ele falou isso. Cara, mas não é o momento de você... Não é o momento. É o que eu falo, você jogar uma indireta, jogar uma granada numa multidão.
Você não sabe quem vai pegar. Você quer que, entendeu? Você quer jogar em direta no Sálvio, vai pegar em mim, no Faraldo, no Delgadão, nosso produtor, e no Sálvio não vai pegar. Então, às vezes, isso aí é pro Casares, aí o Crespo vai achar que é com ele. Vai achar que é o Luciano. O Luciano. também. Entendeu? A questão é que não se faz isso aí, né? Tipo, em rede social. Eu ainda acho, cara, que a vida é muito mais simples do que a gente... Chega na cara do Sálvio e fala, Sálvio, é o seguinte... Você é um líder de... Você tá fazendo M, tal, não tá legal, e você retruca e a gente se acerta ou não. Ou eu peço pra sair, você pede, mas fazer isso aí... O Luciano, ele sai de campo e ele é perguntado. Você fala com a diretoria, ele, não, eu não sou o capitão, quem é o capitão é o Rafael, quem fala com a diretoria é o Rafael. Só que ele fala num tom, na minha opinião, meio desgostoso de não ser o líder. Me pareceu que ele não estava confortável de não ser o cara. Agora, se é pro Luciano, não sei também. Mas é o que a gente tá falando, Zé. E aí, se o Crespo falou sobre isso, ele tem razão. Não é o momento do cara ficar mandando... Já tá tudo errado. Tudo errado. Ele é empresário de quem? Do Pablo Maia? Ele é empresário... O Júnior Pedroso é empresário do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha. Então, e São aí... 3 que estavam na reserva ontem. Entendeu? E aí você causa, às vezes, um desgaste com o seu atleta, com o elenco, sendo que a função do empresário maior é justamente blindar. É facilitar a vida de quem ele representa. Você tem que blindar. Tipo, você não pode ser o cara que vai jogar a galera contra o seu jogador. Você tem que ser o cara que vai proteger o jogador. E às vezes proteger é você não falar bobagem. Sim, pelo menos, né? Pelo menos. Pelo então, menos. Assim, realmente é uma situação muito complicada. Aí o São Paulo também anunciou mais cedo, né, o retorno do zagueiro Matheus Doria. O Doria, ele estava sem clube desde 2024, quando ele deixou o Atlas do México. É a segunda passagem do Doria pelo Morumbi, né, com a primeira sendo em 2015. Ele tinha vindo do Botafogo, não foi? Da outra vez, não é? Acho que era, né? É isso, é ele mesmo. Contratação... Ele veio do Botafogo, mas... Seleção de base, falou o Carneiro também, Tudo Botafogo. bem, cara, mas a contratação de São Paulo hoje, gente, a realidade de São Paulo é essa. Não, é o que dá. Como o Corinthians também está contratando o que é possível, né? Então, esses clubes menos... O Corinthians já tem um time melhor que o São Paulo, né? Tá mais organizado, sim, tá mais organizado. E É. com isso, então, o terceiro reforço do São Paulo em uma janela nada movimentada entre os grandes, né? A gente separou uma tela com as contratações dos 4 grandes de São Paulo aqui, ó. Vamos lá. Corinthians, Gabriel Paulista, estava livre no mercado, confirmou acho que hoje cedo, né, Faraldo? O Gabriel Paulista. Ontem à noite. Hoje foi a apresentação dele lá no CT. Palmeiras, o Marlon Freitas, que estreou bem, hein, Rodir? Estreou bem. Achei que ele estreou bem, Estreou bem mesmo, sim. Foi comprado do Botafogo, 33 milhões. Santos, Gabigol, né, Sálvio? Que também estreou bem, né? Bem, é uma bela contratação. Tô com o Faraldo. Nessa movimentação, a melhor movimentação na janela aqui nacional. Mas eu acho que o São Paulo foi muito bem no Danielzinho, ex-Mirassol. Aí, Carlos Coronel e o Dória não vão... O buraco do São Paulo é tão embaixo que eu acho que não vai ser uma janela que o São Paulo pode fazer, independentemente de a gente analisar como bons nomes ou não, que vai mudar muito da situação do São Paulo. A gente viu o Palmeiras falando de Almada e o John Arias. Inclusive, teve gente cravando que ele estava certo já, e eu acho que é mentira. Eu também. Eu vi do Arias. Não é que é mentira. Que do Almada tá mais difícil. Não, O Almada tem mercado lá fora. Forte. Eu acho que a do Almada foi um fakezão que alguém soltou pra despistar do Arias. Soltar. E o próprio Simeone parece que gosta do Almada, apesar de não vir bomba de tanto. Mas assim, gente, se você pegar as contratações do Palmeiras ano passado, e o Palmeiras não perde ninguém, realmente, são coisas pontuais. O Palmeiras quer ir atrás de cara que vai chegar pra mudar. Ou usa a base, que a gente não é indiscutível. Okay? Então, assim, eu acho que o Palmeiras ali, no caso, é o menos preocupante pro torcedor, apesar do torcedor estar bravo e tal. O Corinthians também tem um time bom, não perdeu ninguém. E o Santos se movimentou bem. O Corinthians tem um 11 bom, é o que a gente sempre falou ano passado. O 11 é bom, quando substitui, perde muito. Pelo que eu entendi, estão tentando arrumar reservas. Fica a sensação de que o Corinthians já faz 2 anos está tentando não perder os titulares. Não perder os titulares e aí colocar vai limpando reservas. em termos de folha salarial, reduzindo a folha salarial, mexendo naqueles jogadores de composição de elenco. Eu lembro no ano passado que o Coronado estava no elenco do Corinthians e era um dos jogadores mais bem remunerados do futebol brasileiro. E ele era reservado. Fora o outro que a gente sofreu um transfer. O Rojas. Agora aí o Rojas... Aí é o ponto, né? E o Marcelo Paz, na apresentação na sexta, cravou que o Corinthians tem a perspectiva de essa temporada fazer a maior venda da sua história. Ou ele tá falando do Yuri, ou tá falando do Breno, ou dos dois, né? Ou dos dois, vai saber. Porque aí é uma perda grande, né? Sim, que o Corinthians ainda não teve desde que montou esse elenco. O Bidon eu acho uma perda muito maior que o Yuri.
Porque o Yuri a gente consegue substituir. O Bidon eu acho difícil. O Corinthians Assim, tá com dificuldade pela de colocar evolução, o Garro em sequência ali no meio de campo. pela evolução do precisa ver Bidon. até onde vai o futebol do Bidon, gente. Exatamente. Às vezes a gente se Ele emociona vem muito. evoluindo, mas a isso, gente isso. às vezes se emociona muito. Não, eu tô e falando todos os apaga. torcedores, tá? Mas ele engatou uma Tudo sequência bem. de evolução que eu Tudo acho... bem, Faraldo, mas são 6 meses finais Ele não era unânime no se começou. Concordo. Só tô dizendo assim, às vezes é uma oportunidade, tem que vender. Entendeu o que eu tô dizendo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu adoro o Endrick, pô, acho ele um craque. O Palmeiras vendeu ele na hora certa, porque se ele continua e der uma baixa, começa a desvalorizar. Zé, infelizmente a gente Depois é um eu mercado vou- que sabe que- fornece, a gente vou não é um separar- mercado que compra. Se der tempo, vou mostrar o gol do Hendrick. Que ele marcou ontem. Não concorda, Salve? Tá me olhando bravo? Não, eu ia te comparar com o Caio Jorge. Eu ia te Ah. comparar com o Caio Jorge. Olha a oportunidade que o Cruzeiro tem para fazer dinheiro. Você é um cara que gosta de fazer dinheiro, pelo que eu tô vendo. Não, né? eu não sei, eu gosto, mas eu Ele não sei gosta, fazer. Você viu como gosta de fazer dinheiro, Gosta, né? você não... A hora certa para não perder a Ele bolsa. montou, a ele bolsa montou do uma. jogador tá em Ele alta, a bolsa adora do fazer jogador tá dinheiro. em Ele baixa. gosta tanto de fazer dinheiro que ele montou uma impressora em casa para fazer o Você próprio. vê? 3D. Então, eu só fiquei aqui, você falou, na hora certa vender, né? Assim, eu concordo, Rudi, eu entendo a gestão e gosto da gestão bastante, né? Mas, assim, eu cada vez mais tenho tentado olhar para o campo técnico, sabe? Para a bola, para o campo, o quanto que pode dar de retorno para a instituição. Pensando como jogador, talvez sim, fazer caixa. Mas né? você sabe que o Caio Jorge, o Cruzeiro anunciou que refez o contrato já, ele está ganhando mais e renovou até 2030. Mas quem consegue segurar uma proposta dessa? 50 milhões. Bueno. No futebol brasileiro. Não, mas o Caio Jorge, ele voltou, ele já tem uma carreira um pouco mais estabelecida, é isso que eu tô falando. E ele volta. Eu não esperava que o Caio Jorge ia fazer o que ele fez, de verdade. O ano passado, Não, né? não esperava. Eu não vou ser cara de pau de falar. Eu esperava isso do Marcos Leonardo, se ele viesse pra cá. Dele eu esperava. Mas eu acho que ainda tem ali uma. E a situação do Cruzeiro é diferente. E o Vitor cara... Roque? Hã? Esperava, e o Vitor Roque? Cara, eu não esperava ele mal como ele foi no começo. Esse final dele eu esperava desde o começo. Ou tô louco? E por que Barcelona e Portugal? Porque a gente tá falando de Barcelona. É, Qual mas o nível aí de disputa dele lá? E às vezes é um mental também, né? Ele não estava tão legal lá. E aqui Não, o Gabigol é um caso. ele foi acolhido, O né? Gabigol Aliás, é porque ele sai do Flamengo estranho, mas talvez ele é um segundo melhor 9 da história do Flamengo e lá na Europa ele não deu certo. não deu O certo. Gerson mesmo, que próprio voltou agora pro Gerson. É que- Cruzeiro, é mas que o ele- Gerson- O ele vai pra Gerson, Rússia pelo no amor, o Inter. Gerson é a sexta ida e volta dele, É. né? Eu já nem sei mais. Deixa eu aproveitar que o Salve tá aqui, nós vamos fazer uma coisinha, porque existem umas novas determinações de arbitragem para esse Paulista. Eu vou colocar na tela, Salve, por favor, você ajuda. Toma essa aí, Só Sal. pra gente... Até pra gente olhar as novidades. É bacana a gente discutir o Paulistão. Essa questão para hidratação nos dois tempos, independente de clima. Independente de como tá Amanhã a pode temperatura. fazer 15 mas com... À noite é loucura isso. Sal. Então, porque a palavra não é só hidratação, é questão de saúde e é o que nós estamos vendo, a questão da orientação técnica. Foi feito um estudo por essa época de ano e a federação colocou no regulamento quando aprovou no conselho técnico, para ter parada, mesmo sendo chamada para hidratação, por ser nessa época do ano e preocupado um pouco com a saúde dos jogadores, né? Então, assim, importante saber que todo jogo vai parar independente da Eu temperatura. achei essa uma boa, você não achou, Rudi? Você falou. Não, cara, eu tô dizendo assim, jogo à noite, não. Baita caluga. Ontem, Mas eu tava lá no Mirassol campo, não tava tava. 31. Não, tudo bem, Zé, mas eu tava lá no... Acho que eu menti. Arena Não tava Barueri, que tava 29. fazendo a copinha Portuguesa ontem, e pelo Palmeiras. Palmeiras, no Canindé não tava zero abafado, tinha acabado de chover pra parar. É que acho que também fica meio, talvez... Menos tolerância injusto, com alguns cera, jogos mais de um tempo jeito, de outros bola de outro. rolando. O que é isso, Salvio? É uma cobrança muito grande para os árbitros. A FIFA alterou várias regras para tentar melhorar o volume de jogo, né? A quantidade de jogo. Essa regra dos 8 segundos do goleiro, a questão da barreira de não poder ficar. Então, isso depende do árbitro. E isso, o árbitro vai ser colocado. E eu até ia falar isso com o Tassiano, porque na semana passada a Comissão de Arbitragem fez uma reunião com as comissões técnicas e os jogadores colocando todos esses itens. Porque aí precisa de entendi. colaboração dos jogadores também, Sim, senão não funciona. para melhorar o jogo, né? Ali, ó, VAR só para lances claros e óbvios para diminuir a dependência. O árbitro de campo tem que decidir. Isso é fundamental que a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista está pedindo. Mas é fácil fazer isso porque me parece, a sensação que me deu, o ano passado foi um ano catastrófico para a arbitragem. Você concorda ou não? Plenamente. E aí o que me pareceu é que os árbitros estavam com medo, entre aspas, com receio pode ser. de falar, não, eu vou tomar a decisão e depois ser desmentido. Ou medo, receio e não tomar atitude, tendo a segurança de que se eu errar, tudo bem.
o VAR corrige. Plenamente de acordo. Mas o melhor é a comissão de arbitragem falar: VAR sobra para lances claros antes de começar o campeonato. Qual é o problema do ano passado? Rodada. O VAR interferiu muito. Árbitros, por que vocês interferiram muito? Na outra rodada. Omisso, ninguém se interferia. Por que vocês se obtiram? Na outra rodada. Era 8,80, 8,80. A hora que a comissão de arbitragem define que vai ser assim, é uma linha de conduta de nível baixo de interferência da arbitragem, do VAR. Entendi. Tem um padrão. Tem o padrão o campeonato inteiro. Por isso que eu gosto quando a comissão de arbitragem fala antes de começar a competição. Que é um padrão internacional, não é? Que tem que ser. Agora, é lógico, se tem uma omissão na rodada, a comissão de arbitragem tem que chegar e falar: esse era para intervir. Entendi. Como é o caso que nós falamos da expulsão do Mike. Então, ali, ó, maior rigor para punir jogadas bruscas e perigosas em campo. Que foi esse caso, né? Foi. A comissão de arbitragem identificou que no Paulistão do ano passado, o que faltou? Mais cartão vermelho. Onde foi o maior índice de erros dos árbitros. Falta de cartão vermelho e o VAR não atuando. Identificou várias situações de erros disciplinares. Então, foi colocado. Nesse ano, não. Cartão vermelho vai ser usado com mais rigor. O caso do Mike, o caso do jogador da Portuguesa. Coloca a imagem do Mike aí, gente. Produção, por favor, eles correram lá e separaram as duas. Bom, eles do são Mike muito bons. e o da lembrando que Portuguesa. tem um movimento também pós-Copa, que Ali, olha lá. a Copa, ela sempre dita alguma coisa de regra, né? É. De tendência, de Sabe, arbitragem. o Candansan deu vermelho no ato. Ele deu vermelho pelo que ele leu no campo. Ó. Olha lá, essa voadora, exato. Gente, a imagem é muito forte. Por mais que não tenha, eu acho que não... E do ângulo que o Candansan está, Não, quer ver? não. Porque isso aí a gente vai mostrar. Vermelho, tchau. Ele, o que é isso? Não fiz nada. Fez, né? Mas, O Mike manda um oxi. Oxi, É. Aí, quer ver, ó? Então, lá para onde ele está. Olha. Mas assim, a imagem é forte mesmo. Não dá para criticar o árbitro pela expulsão. Olhando a imagem e aonde atingiu, como atingiu, para mim amarelo resolveria. Mas eu fico feliz de ver o árbitro mostrar vermelho e o VAR não interferir nesse lance. Não, Por outro lado, mostra que uma das orientações ali foi muito bem seguida, né? Exato. Não, e Faraldo, assim, se pega na canela do jogador do Mirassol, acabou a carreira do cara. É mais do que vermelho. Você tá louco, velho. Enfim, né? Agora vamos das fakes, colocar né, mesmo? no jogo da Portuguesa e do Palmeiras, exatamente no momento que a Portuguesa tocava a bola melhor. Eu não vi esse inclusive. lance até agora, sabia? Você não viu? Porque do campo vou te não dá pra mostrar. ver. Quer ver, ó? 3 minutos do segundo tempo. E aí é a interferência do VAR. Sem o VAR, o árbitro apita e mostra cartão amarelo. E aí, ó, o Abel reclama bastante, bem ali na frente do Abel, né? E é aí que está a reclamação do Fábio Farias, né, o técnico da Portuguesa, porque fala que só expulsou pela pressão do Abel. Só que o VAR tá lá na cabine, ele não sofre pressão. Ele né? tá analisando já. Tá analisando, mas isso é indiscutível que é para vermelho. Nossa, eu não tinha visto. Você viu? Indiscutível que isso é para vermelho. Assim, e quais são os requisitos que tem que levar em consideração? Forma e o local que atinge. Tá louco. A forma, sola da chuteira, e atinge acima do tornozelo, cartão vermelho. VAR tem que interferir nesse lance. Aí tem um erro do árbitro. Irmão, você podia ter rompido o tornozelo. E vou te falar, a gente tava ali perto do banco e o Palmeiras tem um televisor, fica vendo o jogo. Exato. Ele deu uns 5 segundos que eu acho que reprisou a imagem, os 3 auxiliares do Abel levantaram indignados, dizendo assim, o Abel já tinha ido lá. Os caras falaram, não, pode ir que foi. E aí, quando eles fazem isso, até o quarto árbitro ficou olhando e tal. Cara, é o que você falou, o VAR não tem nada a ver com isso, ele tá em outro lugar. Olha aí, Ruth, como é importante você estar no campo. Não, mas não Porque você quero- traz esses detalhes. E aí o Entendeu? Ruth, Sabe o que eu acho, Zé? Que você não quer mais cruzar comigo aqui. Você, no fundo, Mas você é não gosta de mim. compreensível, né, Salvo? O árbitro desse jogo não ter dado vermelho de cara. Ele tava mais distante e é um lance, olhando ali de longe, menos feio do que o do É muito- jogo do Mirassol. exatamente. Eu não O jogo do percebi. Mirassol Ele é São Paulo, mais você fala, grave, "Caraca, mas ele é... o jogador deu uma voadora ali por baixo. falar. Esse lance não, esse Análise lance é até essa meio daí. acidental. Eu no jogo que não o- tinha que o jogador percebido. acaba Só quando pegando. pede Não, pra lá também voltar, não. eu falei, mano do céu, eu não tinha visto isso. E eu vi vocês falando, É. porque eu também não tinha me ligado. Eu senti que ele não foi imprudente, ele deu azar, ele errou o tempo de bola ali, acertou o jogador, pô, foi na hora errada ali, no lugar errado e pegou, tem que E expulsar. cada vez mais o jogador tem que se adaptar à regra e tem que ter essa leitura de como entrar. O quão O futebol arriscado brasileiro, é Zé, vamos lá. Futebol brasileiro é um futebol que tem uma incidência de arbitragem fora do normal. Os jogadores fazem muitos incidentes no jogo. A questão da mão aberta, que você pode ver o futebol europeu, o jogador cada vez mais evita os incidentes. Não, e aqui reclama muito também. Não, E a mas eu tô Jogador falando enche assim, muito o saco. de jogar com o pé alto, de fazer tudo isso. De instruir o zagueiro com os braços no cruzamento. Exato. E aí, Farol, quero falar para vocês assim, muitos erros que eu cometi foi nessa situação de campo. Por quê? O árbitro tá no meio do campo, não vou defender a arbitragem aqui não, mas eu cometi. Ah, mas é... E é na lateral,
A câmera está mostrando no ângulo invertido. Daqui para cá você vê a cotovelada, você vê... Eu tenho um lance de uma expulsão que eu não expulsei o Ronaldo Fenômeno no Corinthians e São Paulo, que ele pisa no André Dias, que é quase igual esse. Eu estou no meio do campo e é do lado de cá, no meu ângulo invertido. Aí você não consegue ver. Como é que você vê? O O quarto VAR árbitro podia ter te ajudado. Aí eu queria chegar. Vamos falar o nome dele Por agora. isso que você tem que ir pro campo. Você tem que Olha ir aí, pro campo. você tem que ir pro campo. Você, olha como lá. quarto árbitro, viu. Tá vendo? Lascou, né? Eu não sou quarto árbitro. Você, como opinião é quarto árbitro, unânime. viu. Você, como quarto árbitro. E aí, esse é um lance que o VAR corrigiu, ótimo. Mas o quarto árbitro poderia chegar e falar: olha, atinge. O que o Abel viu, o quarto árbitro viu. Eles estavam do lado. Ele vai Tanto lá... que o Abel, ele pressiona o quarto árbitro. Ele não tá falando com eu. O quarto árbitro viu, porque o ângulo é invertido. Eu cheguei a expulsar jogadores sem ver nada, porque o quarto árbitro... Ô Zé, hoje tem comunicação. Apitei sem comunicação, né, Zé? Sim. Apitei sem comunicador. Sabe como que funcionava? Você olhava pro quarto árbitro e ele fazia assim, ó. Vermelho. Amarelo. Ah, amarelo. Ah, Nossa. apontava pra camisa. Você olhava pro bumbum. quarto árbitro e colocava... Bumbum Que isso, vermelho. Sávio? É bumbum. Que isso, Sávio? Nunca apitou jogo? E se o cara tava sugerindo outra coisa, você não se ligou assim, até hoje? será que não era assim, ó? linguagem de arbitragem, Deixa eu falar. Rudy. Se eu faço isso pro Rude, ó, se eu faço assim, eu te amo, Eu vou né? arrepiar, Zé. Eu te amo. Ué, e se você faz isso, eu quero. Agora, se eu faço isso, é o quê? Os caras se oferecendo pro Sávio, até hoje ele não se ligou. Ele expulsando os caras errados, tá ligado? Dando amarelo errado. Um só falava que te ama. Tipo, sabe? eu te adoro, só dele. Pá, amarelo no cara. Mão no bolso de trás, vermelho. Mão no bolso da camisa, amarelo. Entendi. E às vezes ninguém sabia, não via nada. Você confia no quarto árbitro, ele colocou a mão no bolso de trás da bermuda. ficava o Vermelho. cartão vermelho sem Agora, o saber. Sálvio, falando disso, rapidinho, copinha. A gente tá tendo um monte de vídeo viralizado. Você vai falar? Não, fala. Não, Vai a gente nessa, vai- eu já vou juntar duas. A gente tá tendo um monte de vídeo de árbitro e tem uma arbitragem nova na copinha, revelação igual a molecada, de erros bizonhos. Tem no jogo do Palmeiras, tiveram outros jogos. Nossa. Você acha que essa Palmeiras foi copinha, demais. o nível caiu, pelo menos do que você tá vendo das outras, ou é coincidência esses vídeos aí? Não é coincidência, não. O que eu vou dizer pra você é o seguinte: muito jogo, muito árbitro que não tá acostumado com nada, não tá acostumado. E todo jogo transmitido e com imagem. Isso, é. Antes acontecia quando eu apitava Mas não e tinha. não chegava pra você. É porque verdade. não tinha lá o influencer Rude filmando pra colocar Mas lá eu não na- vou estar no campo. No mas- campo, Rude, no campo. O campo grita, Rude, Ô, Rudy, Rude. assim, é absurdo quem é formado na escola de árbitros ir pro campo apitar e ver o que a gente viu nessa copinha. Copinha, Eu concordo com você. Gol. Já são árbitros formados e são árbitros que tem que estar acostumados, já apitando várzea, apitando outro Sim. tipo de jogo e tem que estar preparado. Eu vi situações que são inaceitáveis para árbitros formados na escola de árbitros da Federação Paulista. Não, aquele Gente, gol do Palmeiras é loucura. A É, o bola... gol do Palmeiras foi uma loucura, aquilo eu nunca vi. Mas, gente, ó, só para lembrar todo mundo, e aí vem uma outra pergunta, sabe? Nós vamos ter, a partir das quartas, no Paulista, o impedimento semiautomático. Então, eu junto isso com você, porque acho que se a gente souber... Não tem como errar com aquilo lá, mas enfim, a gente consegue fazer as bobagens. Ah, do que a gente faz Paulistão com vai VAR. ter. Vai ter no Paulistão, nas Não tá quartas. rolando já? Não, a partir das quartas, achei que né? já tava. E aí depois eu não sei como vai ser no Brasileiro. Vai ter alguma novidade no Brasileiro? Boa, Rudy, é tão importante isso que esse impedimento semiautomático, ele precisa de uma infraestrutura em estádios, coisa fundamental, que são câmeras que se colocam em nem todo estádio você consegue colocar. Por isso que só na fase seguinte, já tivemos nas finais do Paulistão do ano passado, Sim. e só nas fases seguintes do Campeonato Paulista. A CBF prometeu no ano passado para o Brasileirão desse ano. O Brasileirão começa agora em janeiro. 28. Dia 28. Vou falar aqui. Já estão correndo com os 20 estádios, dificilmente vão conseguir cumprir em todos. E aí vai ser Não, um mais grande que 20, problema. né? É, mais que 20. Só o Palmeiras tem 2. É, O mais que Remo que 20. subiu agora Entendeu? também com 2. É mais que 20, mas pelo menos teria sim. que colocar Os em todos principais de esses, cada. principais, né? Porque se você pegar no Rio de Janeiro, o Maracanã atende o Fluminense e o Flamengo, né? Então, assim, essa dificuldade de implantar é uma estrutura que realmente não é fácil. E começou atrasado. Agora, é uma tecnologia que tem que colocar em prática. Sim. Não tem como. A CBF fala de alteração significativa na arbitragem em 2026. Nada em prática ainda. Primeiro, Zé, profissionais. Trabalhar com árbitros com contrato que vão receber por mês e vão receber por jogo. Mas vai ter isso agora? Fala, já era para estar Isso anunciando. Isso aí já era pra estar Você aqui. não ó. pegou essa época dos patrocínios, dos árbitros com patrocínio, agora ele ganha uma grana. Árbitro. Ele ganhou muito dinheiro com isso, só. Ganha? Ganhou.
Na minha época, você sabe que tinha direito de arena. Como é que era? 1% da renda ia para arbitragem. É mesmo? Então pegava a renda, 1% de arena, dividia. 0,5% era do árbitro, 0,20 de cada bandeira e 0,10 do Por isso você não quarto fazia jogo do Santos, né? Que você não ganhava dinheiro. árbitro. É, não dá, não. Porque lá a arena é menor. A briga, sabe qual que era? Tô zoando o Carneiro agora. A briga, sabe qual que era? É quando você ia fazer um Sport Flamengo, um Santa Cruz, sabe por quê? Lotava o estádio, né? Mas aí tinha convênio com a Secretaria da Fazenda, quem pegava ingresso, trocava uma nota por ingresso, então a renda era zero. Então, o estádio lotado e 1% era zero, né? Daí você não ganhava nada. Nossa, Aí você errava dos por jogos querer. de hoje, pô, 1% de uma rendinha de 3 milhões, 4 milhões. Isso acabou depois. Eles iam dividir 30 Mas pau ali, 40 Mas pau já no teve jogo. isso, direito de arena e acabou Ah, é com o direito de loucura. arena de árbitro e não teve mais. Então, quando era jogo que bombava, Valia a pena. dava pra chegar em casa Ia com todo bolsa. mundo brigar. Vamos falar de Corinthians, gente. Corinthians estreou, né, na sua casa, né, Neoquímica Arena, ganhou de 3-0. Vou mostrar os gols, tá? Teve homenagem pro Romero, né, também, que foi muito legal. Mas aí os gols do Corinthians, Faraldo, você tava lá ou não? Não, né? Não deu. tava. Não deu mais. Tava recém-chegado em casa de Barueri. O Corinthians fez um primeiro tempo pouco criativo, mas com muita posse de bola, e acabou que a Ponte Preta foi mais perigosa em 2 lances no primeiro tempo, né? Quase um gol contra do Matheus Bidu, que aconteceu, e uma grande defesa do Hugo Souza. Vou te falar, Mas depois, no segundo tempo, foi bem. Vou te falar, é um padrão que eu não acho à toa. Dos 4 grandes na primeira rodada, principalmente no primeiro tempo, tiveram dificuldade. Dificuldade. E o Corinthians Portuguesa não foi melhor jogou que com o Gin. Palmeiras no primeiro tempo. É. Novo Horizontino foi melhor que o Santos no primeiro tempo. Mirassol não precisa nem falar em relação ao São Paulo. Eu acho que isso diz muito sobre a diferença de tempo de preparação dos times. Os times Sim. que estavam na Série A, e principalmente o Corinthians, que foi até a final da Copa do Brasil, pô, tiveram 0 pré-temporada. 0-0-0. Esses times como Ponte Preta, Portuguesa, eles já estão treinando desde o final do ano passado, né? Aí, Gol do Gustavo Henrique, teve um outro gol dele anulado por impedimento, acho que do Bidu. Aí, ó, outra jogada do Corinthians, a bola é um gol culposo do Andrezinho. O André. A bola bate no goleiro, vocês vão ver no ângulo de trás, bate na perna dele e entra no gol, Corinthians 2-0. Ali já era o fim para a Ponte Preta, nesse segundo gol, que pouco conseguia fazer. A Ponte Preta, gente, ela estava com um problema de transfer ban, que acho que já foi resolvido hoje, não sei, mas ela tem 11 jogadores para jogarem que não puderam jogar, só para vocês terem uma ideia. loucura, né? E que treinaram, né? É, isso. Então a coisa para a Ponte nesse primeiro jogo foi bem difícil. Uma boa troca de bola do Corinthians, jogou com o Vitinho, enfim, não jogou Memphis, nem Yuri, nem Garro. E foi um Corinthians com um público de mais de 37 mil pessoas. Né? E aí, quando já tava azeda a situação pra Ponte Preta, o André Ramalho me acerta. E aí o André Ramalho, vocês vão ver, ó, a bola vai, quer ver, ó, o Bidon tá ali e tal. O André, vocês vão ver, ele vai aparecer ali, ó, o André, lá em cima no canto direito. Ele tá? Onde ele tá? Aí ele pega a bola e fala, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chutar daqui, pimba. É a cara do salve. Golaço, hein? Golaço. Golaço. E não é padrão dele, né? Uma na vida, outra na morte, que ele vai acertar esse chute A aí. entrevista dele no final nós não temos hoje, não vou mostrar, mas foi bem emocionante, né? Dedicando ao Ele falando sogro. de alguns problemas, enfim. É. E eu vi que o elenco o abraça muito. E inclusive o Gustavo no final dá uma declaração dizendo, não, é um cara que merece, batalha muito, passou por várias coisas. Tá lá o gol. 3-0, o Corinthians estreou bem. Geralmente a Ponte Preta complica com o Corinthians. Agora o Corinthians vai pegar o Red Bull Bragantino, que contra o Corinthians é um Barcelona. É. Pois É, o é, ele deu uma Bragantino boa vai bem. entrevista ontem no Sport Record e ele até falou isso, que foi uma perda familiar e foi O um André? momento... André, É? uma boa entrevista ontem no Sport Record, ao vivo lá com a gente, e falou que foi uma questão familiar, Família. que ele perdeu no ano passado e conseguindo se superar, saindo de um luto, e que bom, né, que ele está superando. Bom. Eu posso fazer uma coisa bem rápida? Manda, lógico. Joga uma bola aqui, Faraldo, faz favor, já que você tem essas bolas aí, ó. Isso, mas... Cuidado, hein? Não pega Pode aquela que é de acessar aí, Vai vidro. sujar, hein? Acabou de Não. pintar ela. Ó, a Ó, gente tá em reforma, tá sabe que reforma reforma aqui. tem pó. O que é importante? Onde Faraldo? vai o salve, hein? Não, o que é importante? Qualquer momento que a bola está no chão, se o goleiro tá qualquer contato com a bola, Tá. ninguém pode chutar. Isso hoje a FIFA foi gol determina anulado. que é Tá. posse de bola. Porque ontem foi anulado o gol do Guinegão, Sim. Faraldo falou, e o goleiro da Ponte Preta já tinha encostado a mão na sim. bola. Hoje, a bola está sobre a posse do goleiro com qualquer contato na mão, no chão,
aqui, ó, não pode nem mais cabecear a bola, o goleiro tá quicando a bola. A regra alterou faz pouco tempo. Ninguém pode disputar a bola Aí, com o tá goleiro. vendo? Isso eu não sabia. Não, nós já Então, tivemos Ela isso. tava só levantando a bola pra... Então ontem, Literalmente levantando a bola. depois do rebote, que a bola chega na mão do goleiro, o Diogo, goleiro da Ponte Preta, que ele coloca a mão assim, Não aí o pode tocar Charles nele. chega pra chutar, chuta, sobra pro Guinegão, o gol é bem anulado, viu? Você ofendeu. Não, eu não Teve sei. algum gol que o Corinthians foi beneficiado com essa regra no ano É, passado, se não me engano, foi. que o Hugo Souza também tem Hugo Souza com a mão em Exatamente. cima. A mão. E nós até discutimos aqui. Se não me engano, o Salvio veio aqui no jogo. Eu E a acho gente que foi o jogo comentou, não foi? seguinte. Foi, Foi o a jogo gente seguinte. ranqueou os erros do Isso, né, que a gente Brasileirão falou, naquela altura. Enfim, né? Vamos pro Palmeiras, então, Mas né? Deixa eu ver. rapidinho, do Fala. Corinthians, você destacou uma coisa que acabou passando batido, né? A ausência do trio Gin. Pô, baita vitória do Corinthians, excelente segundo tempo. Dorival tem os méritos também na forma como ele consertou, o meio de campo ali, puxando o Carrijo mais para primeiro volante. Mas ainda me fica a sensação de um Corinthians ofensivamente muito dependente desses três jogadores. três, né? Tanto que olha como saem os gols ontem. E tem mérito do Dorival nisso. Ele conseguiu, pô, diante de um Corinthians sem reforços, que quase nunca consegue ter os seus três principais jogadores juntos, criar outras formas de atacar. O Gustavo Henrique fazendo gol de cabeça, pô, foi, acho que, a maior arma ofensiva alternativa assim, do Corinthians na temporada passada. Já se repetiu no primeiro jogo. O gol do André, ele meio sem querer, ele surge, na verdade, de uma finalização do Mateuzinho quase entrando na pequena área. E o Corinthians com o Dorival passou a usar muito o Bidu e o Mateuzinho no momento em que não tem pontas, né? Só o Vitinho foi contratado e ainda não engatou ali no Corinthians, ainda que tem herdado a 11 do Romero. O chute do André Ramalho também é uma coisa que vai acontecer uma vez na vida, outra na morte. Não é tão comum. Então acho que fica esse alerta. Por mais que o Corinthians, com o Dorival, ache soluções, ainda tem um elenco Não curto tá- e muito Não dependente tá te ofensivamente desses parecendo três jogadores. que esse trio Gin só vai voltar no dia 1º de fevereiro na decisão da Supercopa com o Flamengo? A exemplo de tudo que a De gente já tudo que viu tem nos acontecido, últimos um né? ano e meio. Aí chega lá, do time Corinthians. completo, foca e tenta ganhar do Flamengo, que é o maior time do país, sei lá. Isso É. se pensando na Supercopa, sim, mas não se sabe se o Yuri, por exemplo, vai continuar por muito mais tempo no Corinthians. É um jogador que o Marcelo Paz confirmou na sexta passada que recebeu proposta do futebol italiano. Então, A gente tem o Pedro Raul. que voltou a jogar ontem. Voltou a né? jogar um. E voltou a não fazer nada. Ele entrou, não fez nada, mas o Guinegão também pouco fez, né? Também. A gente tem que falar isso. Vitinho pouco fez, que foi titular. Acho que é um Corinthians que ainda depende muito lá na frente desses três principais jogadores. Bom, no sábado nós mostramos, foi a nossa estreia, né? Porque foi aí que o Paulista começou para a Record R7 Desimpedidos, a vitória do Palmeiras diante da Portuguesa na estreia do Paulistão. O gol solitário do Verdão, quem fez? Luigi. Sim, Luigi. Vamos ver o gol do jogo, mostra aí. Nesse momento aí, a Portuguesa já estava com um a menos. A Portuguesa jogou bem até, né? Trocando. Ela teve posse de bola. Teve mais posse de bola, trocou mais bola que o Mas ainda Palmeiras. assim, o primeiro tempo, as melhores chances, pelo menos que eu lembro, tirando uma cabeçada, a gente tava bem na diagonal aqui, a cabeçada da Lusa no primeiro tempo. O Palmeiras ainda acabou tendo as melhores chances, um time bem mesclado, muita base, né? Tem uma galera voltando. Tem o caso do Paulinho, que a gente não sabe quando volta. Que o torcedor... E agora o Vitor Roque também, né? Vitor Roque lesionou. Machucou, né? Mas ele tava na Kings League outro dia, falou que joga quarta. Não sei se joga, se não joga. Ó, É. foi Mas legal assim, esse gol, hein? Bem, foi, boa foi. trama, hein? E o Maurício foi zero egoísta no lance, né? Ó, ele vai, pimba, e É, dá ali já confiança, era. né? Você falou muito bem, o Marlon Freitas jogou bem. O Larson jogou muito bem, né? Que é um menino que participou da expulsão lá. Olha, esse Larson eu presenciei lá no Castelão, o último jogo do Palmeiras contra o Ceará, que ele já tinha sido titular. Sim, jogou pra E agora caramba. o primeiro de A gente 26 fez o jogo. também. Muito bom jogador, muito bom tem um jogador espaço. mesmo. Tem muita molecada boa, né? Aliás, por que o Larson chama Larson? Nós não chegamos a essa conclusão. É em homenagem ao Larson da Suécia? Eu acho que a gente falou na transmissão. Sim, né? o Carneiro falou que sim. E eu fico pensando, por que homenagear o Larson, com todo respeito ao Larson da Suécia? Ah, a Copa de Ontem 94. o time do Remo na Copinha tinha o Kakaroto, uma Kakaroto homenagem do ao Dragon Goku Ball, do né? Dragon Ball Z. Então, assim, Ah, bom, mas aí é o Homenagear Dragon o Ball, Larson, aí já é outra coisa. É como você coloca X-Pirito, é uma homenagem chave, de tu, mas tem um fica porquê. meio- E só pra concluir do Palmeiras, parece que tá uma busca de um camisa 5. Mas, cara, no final das contas, essa molecada comece bem aí no Paulista. Se não vier um camisa 5 nível Fabinho, né? Casemiro, para que arriscar? Não sei como Me é que- fala do garoto da base lá, porque você tá fazendo a copinha. A gente, sim, o Como é que é o Eduardo nome dele? Conceição. Eduardo Conceição. Eduardo Conceição. Ele entrou quando a gente fez ontem, né? O Palmeiras ganhou. Cara, o Palmeiras atropelou o Remo, pode ter sido muito mais, né?
O menino entrou no segundo tempo, mas ontem o Sorriso, o menino que entrou, que é titular, acabou se destacando mais, né? O Faraldo pode me ajudar. É um moleque de 16 anos. A única coisa que eu acho, Zé... Conceição, né? O Sorriso é mais velho. A única coisa que eu acho é que o Palmeiras tá revelando tanto cara craque, que qualquer um que vem agora, a responsabilidade é muito grande. Isso me preocupa um pouco, sabe? Tipo, e aí o Palmeiras já faz o anúncio que assinou o contrato, tá Leila, tô João Paulo. E eu acho que a cabeça do palmeirense é, então vai jogar igual o Estevão daqui, sei lá. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa molecada e um pouco de carinho. Até para preservar, porque você entende? É uma resposta. Porque é uma base que a gente tem revelado o Palmeiras muito fora da curva. Posso te mostrar um da base que vocês revelaram e que tá começando, espero que dê a volta por cima? Endrick estreou no Lyon, quer ver o gol dele? Ele fez o gol da vitória, foi 2-1. Quer ver só? Mostra aí o Endrick com a camisa do Lyon, estreando e fazendo o gol. Inclusive, o Fabrício Romano postou aqui que o Xabi Alonso foi demitido do Real. Saiu fora. Sério? Eu mostrei, o Fabrício Romano. Já tava balançando faz um bom... Acho que desde que chegou lá não conseguiu emplacar. É que não é comum, né? Num clube como o Real Madrid, o técnico ser demitido no meio da temporada. Enfim, o Endrick, né? O Endrick, eu acho que ele deve agarrar essa oportunidade com tudo, porque ainda existe uma vaga para um jogador como ele na seleção. Ou não? É incrível, né? Como ele... Todos... Eu posso estar errado aqui, mas acho que todos os clubes que ele passou, ele precisou de uma minutagem muito baixa para já fazer o primeiro gol. E até a seleção brasileira, Inglaterra. Inclusive, lembra disso? Num jogo desse, cara. E além de jogou muito nesses 2 jogos, né? Ele pegou a data FIFA, acho que mais forte que o Brasil enfrentou nos últimos tempos em questão de amistoso, né? De pegar 2 europeus lá na Europa. E não sentiu nada a camisa, então... Acho que no Real tinha uma circunstância que fazia ele não ter muita chance, muito espaço, mas ele é um jogador muito acima, acho que esse empréstimo vai fazer muito bem pra ele. Como é que chama aquele cara que tá na Premier League fazendo o gol que jogou no Cruzeiro? Um moleque. Igor... Você viu esse cara? Igor Thiago? Igor Thiago? Amigo, esse cara ele vai ser testado, não tem a menor dúvida. Não, na seleção. Ele já se tornou, com metade do campeonato, o brasileiro já com mais gols numa edição de Premier League. E ele jogou com o Estevão na base do Cruzeiro, sabia? Não sabia disso, não. Não sabia. Os caras dizendo, o Cruzeiro perdeu o Estevão e... Não, minto. Estevão não bobagem. O Vitor Roque. Perdeu o Vitor Roque e o Igor. O Igor não dá pra dizer que perdeu. O Cruzeiro vendeu o Igor. Foi no primeiro ano de safra. Acho que foi a primeira venda do Ronaldo. Não vendeu bem, né? Não vendeu bem. Isso que ele foi, acho que por 3 milhões de reais. Estevão não. Foi 3 milhões de reais. Foi vendido pro... Esqueci o nome do clube, mas da Bulgária. Entendeu? E foi pra Bulgária. Aí ele começou a desembestar de fazer gol na Europa. Aí foi pra Bélgica e acho que da Bélgica foi pra Premier League. Que volta, hein? Caramba. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou colocar um QR Code aqui do meu lado, que é o QR Code do R7, tá? Olha lá. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai direto pro R7. Tabela dos campeonatos regionais, você vai ter lá. Tabela de Brasileirão sempre tem notícias do seu time, dos adversários do seu time, que você também tem que saber, não é só saber a notícia do seu time. Tem também o blog do Cosme Rimoli, com muita informação, do Jorge Nicola. Então faz isso, tá? Aproveita agora que você está nos assistindo, o QR Code está aqui. Abre o celular, abre a câmera, pimba, QR Code, vai lá direto pro R7 e fique por dentro do melhor do futebol direto no R7. Combinadão? Deixa eu ver para onde que a gente vai rapidinho. Foi demitido mesmo, tá? Xabi Alonso. Foi mesmo, confirmado. Então, Xabi Alonso fora do Real Madrid, o Vinícius... O Maresca ex-Chelsea livre agora no mercado, não me surpreenderia nada em parar no Real. Realmente, vamos ver, né? Arbeloa será o novo comandante, segundo o Enfim. Escuta, vamos fazer uma dinâmica? Bora. Vamos? Gosto de dinâmica. Vamos fazer uma dinâmica? Vamos. É o seguinte, ó. Dinâmica é arbitragem? Dinâmica... Não é arbitragem. Eu não vou pegar tão pesado. Não, vou fazer o seguinte, ó. Tá dizendo aqui, é hora de se comprometer, inclusive eu que vos falo. Vamos votar nos times que serão campeões de cada torneio dessa temporada. Isso é ótimo pra gente errar, né? É ótimo pra gente errar. A gente coloca a taça e o palpite. Mas na primeira rodada, Zé? Palpite rápido. O Sávio tá bonito ali, vai ser? Não, olha como eu olhei ali e falei, cara, sou eu. Aqui não tô... Né? Aqui não? Não, aqui você tá mais, né? Olha ali. Então, ó, tá ali. O Sálvio, Faraldo, Rude e esse que vos fala. Qual troféu o quê? Que ele não conseguiu. O primeiro é o do Paulista, tá? Você consegue ver? Sim. Paulistão. Ixi. Depois Copa do Brasil. Brasilão, perdão. Então, é Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Mundo. Ô, louco, é mesmo isso? É mesmo. Caramba. E vamos fazer como, Carneiro? Cada um escolhe do campeonato, né? Vamos por taça, por exemplo. Paulista.
Quem vai ser campeão do Paulista? Salve Espíndola. Vai! Corinthians. Faraldo. Corinthians bicampeão. Rudy Landucci. Acho que Palmeiras. Depois do ano passado, acho que Palmeiras. Zé Luiz, sou eu. Mirassol. Ano passado eu votei no Mirassol. Você votou, mas você votou na loucura. Hoje eu tô votando com uma certa dose Mas de você razão. não estava respeitando minha análise. Tá, então, Corinthians, Palmeiras e Mirassol. É a melhor estreia, né, desse ano no Paulistão. Qual? Mirassol. Mirassol, né? Mas que o São Bernardo seja o líder porque fez 4 sem no, dúvida. fez 4 no São Paulo. Capivariano, né? O Mirassol fez 3. E o Mirassol fez 3 no São Paulo jogando muito bem, né? Muito bem. O Corinthians fez 3 na Ponte jogando ok. Tá lá, ok? Bom, vamos lá. Brasileirão, Salvio. Quem vai ser campeão do Brasileirão? Manda. Regularidade. Flamengo. Vai você, Faraldo. Palmeiras. Rude. Flamengo. Cara, eu também vou de Flamengo. Acho que vai ser Flamengo de novo. Não sei como ele vai chegar com interesse aí. Enfim, tem um calendário longo, mas eu acho que é isso mesmo. Então, ó, ficamos assim. Salve o Flamengo, Faraldo, Palmeiras, Rude, Flamengo, Zé. Tô parecendo o Pelé que falava na terceira pessoa. O Pelé, você entende? Quer falar com o Ederson ou com o Pelé? O Pelé realmente. O Ederson acha uma coisa, o Pelé acha outra. E o Zé votou no Flamengo. Vamos lá. Copa do Brasil, a nossa quase orelhuda. Tá? Salve, ó. Que competição. Ou que coisa maluca de exercício você tá querendo mandar. Não, é coisa Mas de eu vou doido. Copa Só do ficou Brasil, bravo. mata-mata, eu vou Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro vai beliscar alguma coisa esse ano. Bem lembrado. Uma boa mesmo. Vai, Faraldo. Cruzeiro também. Cara, eu tô numa dúvida. O Santos tá na Copa do Brasil? Vai, O Santos Então tá na tá. Copa do Brasil. então Claro, ó, assim, o nosso diretor falou. É claro. Santos. Santos. Cara, eu acho que. Eu vou no que ninguém imagina. Eu acho que o Cruzeiro não vai querer deixar escapar. Vai ser uma coisa louca. Mas o Corinthians vai ganhar. Corinthians, vai. O Zé quis botar o símbolo do Corinthians em algum momento. Eu tava pensando onde eu vou colocar que não vai ficar muito assustador. A Copa do Mundo. Mas é Libertadores. Libertadores tem, pô. Libertadores. Esse, então, é um exercício louco, porque a gente nunca sabe. Eu acho que vai ser brasileiro de novo. Pronto, já falei, mas vai. Mas Também Mirassol, acho que você acha? Também acho que vai ser brasileiro de novo. E acho que tem que estar acostumado a Libertadores. Esse eu vou de Palmeiras. Palmeiras campeão da Libertadores esse ano. Palmeiras, tá. Ó, tem Boca, tem LDU, Não, e o Boca tá reforçando. Né? Lanús. Não, com todo respeito aos gringos aí, vai Não, ser eu Flamengo. só tô querendo ser amiguinho. Acho que vai ser Flamengo. Tá. De novo. Flamengo. Você, Rudy Landucci. Palmeiras. Olha, Rudy Landucci. Tô cravando aqui. Tá. Aqui eu não fico em cima. Eu não fico com medinho de zica reversa, não. Zé. Esse negócio, você fica com zica reversa. Põe o Corinthians aí, se você é peitudo. Você não acredita no Coringão? Vai! Vai! É isso que você quer? Flamengo. ele O quer pior fugir, é que ele o quer fugir. corintiano, conhecendo como é o Corinthians na Libertadores, é capaz da gente colocar, eu e o Zé colocar o Corinthians campeão da Sul-Americana, já projetando que o Corinthians já vai ser projetando. terceiro no grupo. Cair, Olha, já sai da Libertadores. Agora, na Sul-Americana, Nossa, esse tem o exercício, River, hein? Então, só pra lembrar. Santos, Grêmio. esse exercício é Galo, muito difícil. Eu acho São difícil Paulo. pro brasileiro ganhar a Sul-Americana. Não é só pelo histórico, não. Mas tem que cravar um time, pode ser estrangeiro ou não? Pode. Eu acho que é estrangeiro. River, Racing. Não, eu colocaria algum time estrangeiro. Pega não uns time brasileiro. nada a ver pros caras ficar atrás do logo. Que nem doido lá. Fala um time nada a ver, daí não tem logo, Cara, eles têm que recortar. Eu colocaria um Cara estrangeiro. bobo. Já que tem o River, eu coloco o River campeão da Sul-Americana. Tá. Você, Faraldo. Putz, eu queria colocar o Santos pra felicidade do nosso diretor Gabriel Carneiro, mas eu vou de River também. Os argentinos, eles têm uma conexão com Copa que é diferente do brasileiro em relação à Sul-Americana, né? O brasileiro já diretor vai mandou um pra recado pra Sul-Americana você. como... Ah, eu imagino. Então não fala nada. Ele fala. Só eu coloquei o Vasco. Vamos ver se eu vou Quem ter que você que fazer coloca? gramado de novo. Não, quem que Só você eu coloquei o Santos, aliás. Santos? Não, na Sul-Americana, Vasco. Ô, Vasco? louco. Vascão. Dinizismo comendo solto pela América. É. Tá, eu vou colocar o Racing. Eu acho que o Racing já... Eles não tinham Eu isso do sempre Vasco. confundo que Racing que é isso, porque tem tanto Racing, né? Mas eu vou de Racing. Ninguém acreditou no Vasco. Vasco é argentino, é isso.
Mas os argentinos, eles veem a Sul-Americana como uma Copa. É a vida, né, Libertadores também. Sul-Americana. Por isso que, ó, você vê que ali reflete o que a gente falou, o que a gente pensa. Eles encaram com uma baita seriedade e a gente nem tanto. E eu acho uma grande bobagem, acho legal, uma Tô vez com você. estando na Não Sul-Americana, tem o que fazer, né? ganha a E você vai Sul-Americana. pra Liberta, você garante a vaga. E entra no ranking lá da Copa do Mundo de Clube. E aí, Copa do Mundo, vai. Santos. Não, mentira. Corinthians. Vai lá, Salvião, vai. Fala agora aí que você tava me falando fora do ar. Que a França vai ser campeã. É. França. França. Portugal. 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 Muito cheiro. Isso é muito fixe. Espanha. É, A geração espanhola é loucura. eu vou hein? com o Rude também. Tá com essas duas, né? Você tava em Barcelona, você Espanha. tem uma tendência... Ah, cara, foi bem passei- tratado, né? Eu fiquei impressionado com o que o Barcelona fez no estádio, que eu pensei que fosse uma reforma, né? Não, ele botou abaixo o estádio inteiro e ele tá construindo um outro estádio. É Eu não mesmo? sabia disso. Eu achei que era reforma. É assustador, velho. A obra é assustadora. É Mas mesmo. era um estádio obsoleto de alguma forma? A gente falou Ele do Morumbi como era estádio obsoleto, né? antigo, mas ele era um estádio, quantos lugares? Tinha 80 mil lugares. O Né? Bernabéu. O Bernabéu. Derrubou o Bernabéu? É, cara, assim, eu cheguei lá, não tinha, mas tá só esqueleto e tudo Nossa. sendo refeito guindaste, caminhão e coisa. Tem uns negócios de não pode tombar, que é histórico. Não Então, deve ter alguma talvez parte eles não que tem tenham que deixar- tombado, mas É. assim, eu vi só ficou o esqueleto e Que tá sendo loucura, tudo cara. refeito. Cara, É porque o bem Real louco. Madrid reformou, os caras não podiam ficar pra trás, né? O Real Madrid tem um bem evoluído agora, né? sim. Por favor, Zerado. Camp Nou, produção, coloca. Camp É, Nou, porque a né? gente falou Camp Nou, Bernabéu, eu falei, é o não, você Camp falou o Nou. quê? Bernabéu, Eu- não, Agora, Bernabéu, era Eu falei do Bernabéu? Real. Errado, falei Não, errado. Camp Nou. Camp Nou. É, por Camp momento Nou. você tá falando do Real. Perdão. Não, deu uma viajada. O Real reformou o estádio, ficou, mas Era o Bernabéu, não mudou tanto, né? Você vê e tal. Porque é bem central ali. Não, perdão, Mas esse que eu queria. o Barcelona, velho, fiquei bobo lá com o Camp Nou. Vai ser para 101 mil pessoas, uma coisa assim. Por favor, coloca a tela cheia, produção, só pra gente ver como é que... Olha lá, quem vai ser campeão. Agora a gente printa isso. Olha lá, o Nossa, Salvio vou tirar tá uma foto. printando, Deixa aí na tela, Tira aí. produção. tá? Enfim, e vai estar tudo errado, mas vai ser legal a gente comparar isso no final, né? Vai. Tá? Deixa eu falar com você, eu vou tirar a tela agora porque eu quero falar com quem tá aqui com a gente, porque isso aqui, ó, com você. Há anos conectando torcedores ao melhor do futebol, a Bet365, que tá aparecendo aqui, é pioneira e referência global em apostas, porque grandes jogos merecem experiências extraordinárias. Mas agora, ó, presta atenção e olha aqui pra mim. Jogue com responsabilidade, tá bom? Ok? Gente, o que vocês querem falar mais? Deixa eu ver aqui. Eu tenho mais coisa pra falar, Olha, né? Deixa eu ver. Não, tem as próximas transmissões. Deixa eu ver se dá tempo da gente falar qualquer coisa. Alguém quer vender um carro tem. usado, aproveita agora. Não dá tempo. vamos, chama o Tassiano de novo que eu tinha uma pergunta pra Ah, peraí, vamos. Tassiano tá de volta. Não, tô zoando. Gente, próximas transmissões nossas aqui, R7 Desimpedidos. Olha ali, próximos jogos, tá? Quarta, Palmeiras e Santos. Quinta, RB Bragantino e Corinthians, com pré-jogo sempre às 6h30. Aí no sábado. Esse é jogo, às... hein? Hã? Esse jogo é... Pô, é só Jogaço, jogar. Só tem jogaço. Não, tudo bem, mas o Palmeiras e Mirassol, quem torce contra o Palmeiras é a grande chance. De ter um revés. Muita chance Ó, do Mirassol. Palmeiras e Santos, Red Bull Bragantino e Corinthians. Depois no sábado, Palmeiras e Mirassol, jogo das duas melhores equipes do futebol paulista hoje, eu acho, O tá? Corinthians é o atual campeão paulista da Copa do Brasil, Zé. Domingo, Para- não, mas o futebol joga mais bola. O Palmeiras joga mais compete bola. muito, mas O Corinthians- o jogar do Mirassol. Quando você põe os 11, você compete ali, tal, mas jogar mesmo são esses dois. Aí no domingo, às 8h30, Guarani e Santos, tá? Lá no Brinco de Ouro. E no dia 21 do 1, que eu não sei quando é, da semana, às 7h30, também é quarta-feira, né? Na outra quarta, Na outra quarta. São Paulo e Portuguesa. Vamos ver como é que esses times chegam até lá. Vou falar, Zé, Cara. São Paulo, esse jogo São Paulo e Português é o único jogo assim mais acessível e ainda assim em tese pro São Paulo. São Paulo tem uma tabela absurda. Tem o São Bernardo agora, É São né? Bernardo, que é o líder do campeonato E é depois da fora, primeira né? rodada. Aí Fora o jogo agora, hein, Morumbi. cara? São Bernardo é Morumbi. Morumbi. Aí pega fora o Corinthians em Itaquera. Aí tem esse jogo contra a Portuguesa. Aí, salvo engano, tem um outro clássico. A estreia no Brasileiro contra o Flamengo. A É gente uma estava loucura. comentando que esse Campeonato Paulista ele tem algumas armadilhas para os grandes. A armadilha é os grandes se enfrentam em todos os clássicos e não pegam todos os outros times. Então, quer dizer, um ponto perdido, por exemplo, se o Corinthians tivesse perdido para a Ponte Preta na Neoquímica Arena, esquece, velho. Você vai ter que recuperar num clássico. O Santos que precisou virar o E- jogo contra o Novo Horizonte Exato. em casa. Exato. E claro que São Paulo e Mirassol isso. não tem como comparar, porque o Mirassol é um grande time. Mas perder um jogo, depois você vai ter que se jogar nos clássicos. Por isso eu fiquei até incomodado conversando ali
a gente ainda não estava ao vivo, mas durante a transmissão da Copinha, entre Palmeiras e Remo, eu tava conversando com alguns torcedores do Palmeiras que tinham ido no jogo do Canindé e estavam lá em Barueri pro jogo da Copinha algumas horas depois, né? E o pessoal, de forma geral, tava bravo com a estreia. Falou, não, o time não jogou nada, não é possível, precisa de reforço. E eu falei isso. Ganhou. Cara, ganhou. Nesse campeonato, com essa diferença física entre os dois times, pela diferença de tempo de pré-temporada, o importante é ganhar. Não, e sofreu no final com a mais, podia ter tomado empate, e é o que você falou, que o Zé falou, né? Tomar empate. Aí você pega o Mirassol, não é garantia que você vai ganhar. O Santos aí, é loucura. Aí você vai ter o Mirassol e você vai ter Clássico, você tem RB Bragantino, que são jogos... É difícil. Jogo né? E aí? Porque são 12 times e 2 que são rebaixados, tudo bem. Mas só 8 vão classificar. Na chave de 4, igual o Santos, aconteceu com o Santos, né, Faraldo? Classificavam-se 2. Mas não estar entre os 8 é bem possível. Bem possível. Não estar entre os 8 significa que você está correndo um risco enorme de se rebaixar. Não, e ainda que o Palmeiras deu a sorte de pegar o Mirassol em casa, porque quem pega o Mirassol fora é pior ainda. É verdade. Exato. Que é o São Paulo... 19 rodadas no Brasileirão no ano passado, nenhuma derrota. Entendeu? A gente está encerrando, mas eu acho que é um formato muito legal esse do Paulista. Ainda não é o ideal por conta do calendário espremido desse ano. Eu acho que o ano que vem, esse formato, tendo mais 4 rodadas ainda, né? Acho que cabem mais 4 rodadas se a gente tiver a Copa do Mundo. Sei lá, tô viajando. Vai ter a Copa Feminina ano que vem, mas a perspectiva é de parar o calendário. Eu acho que o formato vai continuar assim. Não, o formato vai, mas eu acho que ele deve aumentar em uma rodada ou duas. Acho que não, Zé. No máximo uma... Como conseguiu esse ano. São 11 datas para as estaduais. Está no calendário já. 11 datas. O Paulista teria que ser em 11. Só que por conta da pré-Libertadores, a Federação Paulista conseguiu 12. Então as finais serão em 2 jogos. Que seria só um jogo de final. Então vai ser final ida e volta. 12 datas só pro Paulistão. É isso que vai rolar. Mas eu achei esse formato mais legalzinho. Mais competitivo. É mais emocionante mesmo. Não, mas eles poderiam fazer um rebaixamento igual na Argentina. Juntar 2 anos em médio. Fazer pela média. Não cair um grande, velho, porque... Não por a sua preocupação como Palmeiras. A decisão... Não, mas eu acho que no geral... Mas o Palmeiras está bem hoje, a gente não sabe daqui a alguns anos. Antes de eu encerrar. A reunião técnica queria colocar, sabe o quê? Um quadrangular da morte. Ou seja, os 4 últimos disputariam para cair 2. Cara, antigamente tinha isso na Federação Paulista. Era uma loucura apitar. Imagina, os caras querem todo mundo com desespero, né? Eu apitei União São João e Ituano para ver quem ia... De rodada apitei 6. Era uma loucura, ninguém queria jogar bola. Deixa eu falar, no chat... Aí tiraram isso, só cai 2. No chat tem um comentário sobre nossa dinâmica de quem vai ser campeão, principalmente da Copa do Mundo, estão dizendo o seguinte, Brasil joga vôlei? Pois é. Porque você viu que nenhum de nós votou em Brasil, Cara, né? eu vou torcer muito pelo Brasil. Eu também, quero que ganhe, mas... Eu acho que a favorita é a Espanha, disparada. Mesmo porque, porque eu tenho falado Portugal já faz uns 2, 3 anos, quando se projeta a Copa. Mesmo porque tá valendo dinheiro essa nossa Copa. Mentira, não tá valendo nada. Gente, é o que tínhamos pra hoje. Salve o Espíndola. Palmas pro Salve. Eu adoro que você vem, Salve. Obrigadão, viu? Desculpas aceleradas. Sempre à disposição quando faltar alguém, tiver precisando de alguém aqui, viu? Tá bom, deixa eu... Valeu, Rude. Tá o cara. Faraldo, Rude, brigadão, meus queridos, tá? E obrigado você que ficou com a gente. Muito, muito obrigado. O Joga nas 11 fica por aqui e volta na sexta-feira. Zé Luiz les diz. Beijo. Tchau.